Agora a sabatina com o candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi convidado para a mesma entrevista que se dará hoje e ainda não deu resposta. A sabatina de hoje vai ter 2 horas de duração e está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo site do Jornal Globo, Valor e pela revista Época. Nós temos aqui para fazer as perguntas junto comigo o colunista Bernardo Melo Franco, colunista Anselmo Góes, Daniela Pinheiro, diretora de redação da revista Época, o colunista do Globo Ascânio Seleme e Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor. O candidato Fernando Haddad foi, durante 7 anos, ministro da Educação dos governos Lula e Dilma, foi prefeito de São Paulo e, desde setembro, é o candidato do partido à presidência a partir do momento em que o antigo candidato, o ex-presidente Lula, foi impugnado pelo TSE. Bem-vindo, candidato. Bem-vindo à sabatina. E eu vou começar perguntando sobre, assim que o senhor foi para o segundo turno, o senhor criou a expectativa e que ia fazer, trazer junto do senhor, fazer uma frente democrática. Trabalhou nesse sentido, mas conversou com o ex-presidente supremo, Joaquim Barbosa, e as coisas não andaram, ele não declarou apoio ao senhor. O seu adversário, Ciro Gomes, terceiro lugar no primeiro turno, declarou um apoio crítico, se mandou para a Europa, até agora não voltou, não participou da campanha. E o PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique à frente, também foram procurados, tem umas conversas por telefone, mas não declarou apoio. O que deu errado na criação dessa frente democrática, candidato? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Nós nunca tivemos expectativa do PSDB declarar apoio. Até pela questão regional, você tem 3 candidatos a governador, um é o Dória. E o Dória jamais deixaria que as lideranças do PSDB prestassem solidariedade ou manifestassem apoio à minha candidatura por razões óbvias. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Mas o PSB, todos os governadores e o seu presidente manifestaram. Nós imaginávamos que, pelo Joaquim Barbosa estar no PSB, valia uma conversa, mas sem grande expectativa, porque ele não é propriamente do meio político. E o meio político, eu sempre digo, você tem que ter outro tipo de couro para aguentar o que um político aguenta no Brasil. Você tem que ser feito de outra massa. A pessoa que sai da burocracia do Estado nem sempre tem a vocação para a política. Então, era mais uma troca de ideias e eu acho que ele pode contribuir muito com o futuro do Brasil, justamente pela experiência acumulada na burocracia estatal, tanto como promotor quanto como ministro do Supremo. O PSB, conforme eu disse, todo fechado, o PSOL fechado, o PDT, o apoio crítico, aquele jeito deles. Eu realmente lamentei muito o Ciro não permanecer no Brasil, sobretudo nesse momento, que não é uma questão qualquer, o que está em jogo no Brasil de hoje, e ele sabe disso. A Marina manifestou ontem o apoio, eu fiquei muito honrado com o apoio dela, que foi público, formal. Acho que ela é uma figura que tem um patrimônio político importante e uma trajetória bonita. Fomos colegas de ministério por muitos anos e temos muitos amigos comuns do meio acadêmico, sobretudo. Então eu acho assim, eu fiz a minha parte para defender o que eu considero um projeto democrático de país, sabendo que em caso de vitória teria que ampliar o próximo governo para ele ser mais representativo de um conjunto mais expressivo da sociedade, contra aquilo que eu considero que será um grande atraso, um retrocesso retumbante no país, que é a vitória do que eu chamo de rebotalho da ditadura. Não é nem da ditadura, é um rebotalho, é o que sobrou assim dos porões e que hoje se expressa politicamente, não tanto pelo Bolsonaro, que nunca teve nenhuma importância, uma figura completamente desimportante no meio militar, mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show
que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Então, ver um ditador na condição de eminência parda de uma figura como o Bolsonaro, eu acho que deveria causar temor em todos os brasileiros minimamente comprometidos com o Estado Democrático de Direito. Candidato, a Daniela está pedindo a palavra, mas eu vou fazer mais uma pergunta ainda nessa toada, que é o seguinte: se o senhor vencer a eleição, o senhor imagina montar o seu ministério, por exemplo, com figuras do PSDB? Isso significa essa frente que o senhor está falando? Eu trabalhei com partidos? Eu trabalhei com pessoas do PSDB, tanto no MEC quanto na prefeitura. Então não tenho, eu sei que o PSDB tem técnicos importantes. Nunca desprezei, pelo contrário, mantenho, talvez eu seja o petista mais bem relacionado hoje com o PSDB. E sei que eles têm quadros importantes que infelizmente podem sucumbir a essa onda de extrema-direita que o país está vivendo. Porque eu não sei qual vai ser o futuro do PSDB na eventualidade do Bolsonaro ganhar a eleição. É uma coisa que me preocupa, porque eles têm uma raiz social-democrata que, na minha opinião, deveria ser valorizada, sobretudo nesse momento de extremismo por parte do meu adversário. Bom dia, candidato. A minha colega Maria Cristina Fernandes escreveu no Valor uma coisa muito importante, que eu acho que ela sintetiza muito o que aconteceu nessa campanha, que o partido mais forte hoje no Brasil é o antipetismo. O senhor acha que o antipetismo ele é culpa do governo Lula ou do governo Dilma? Olha, eu sempre disse assim, o antipetismo sempre existiu no país. Eu sou filiado ao PT desde 1985 e sempre vi que existia uma certa angústia da elite brasileira com o surgimento de um partido de massa pela primeira vez na história. Porque a esquerda tradicional, contra a qual o PT lutou, a esquerda tradicional não era, no Brasil, nunca foi de massa. Sempre foi uma coisa de quadros e ligada a um pensamento de fora, mais do que de dentro, e em geral autoritário, que nunca fez parte da tradição do trabalhismo do ABC que resultou no PT. O PT nasceu, inclusive, da contestação à tradição autoritária da esquerda e da direita. Né? Pouca gente lembra disso, mas a verdade é essa. Então, o PT surgiu dessa, e isso gerou desde a raiz, uma preocupação das elites, o que esses caras estão pensando da vida. Né? Quando o Lula ganhou em 2002, era quase que uma concessão, porque não tinha jeito, a crise era muito aguda, o Lula estava muito forte, mas imaginavam que o projeto do PT ia fazer água em 4 anos. Até falava-se que o Fernando Henrique voltaria depois do suposto fracasso do governo Lula. Isso não aconteceu. O Lula foi o maior presidente da história, na minha opinião, e eu penso que, sobretudo, em 2013, nós vivemos uma inflexão, na minha opinião. Eu já escrevi sobre isso, não é de hoje, escrevi até na revista que você editava, que em 2013 nós perdemos ali o centro da coisa. O governo se sentiu desautorizado, deslegitimado por aqueles movimentos que hoje eu entendo com mais certeza ainda, foram, de certa maneira, também orquestrados, porque o Brasil não vivia uma crise naquele momento. Eu sempre tive desconfiança da maneira como aquilo se organizou, sobretudo em São Paulo e no Distrito Federal, e eu acho que ali o governo Dilma começou a tomar medidas, na minha opinião, não muito consistentes, e que quando resolveu corrigir depois da reeleição, não só não tinha mais base política, como a oposição começou a sabotar o governo, isso dito pelo presidente do próprio PSDB, com as tais pautas-bomba. E a sobreposição da crise econômica, que aconteceria, mas numa escala menor, com a crise política que potencializou, nós geramos o caldo de cultura que nós estamos vivendo hoje. Mas o antipetismo hoje, ele é intolerância, ele é violência, ele é raiva. Uma palavra, né, o Datafolha diz que 70% das pessoas, elas identificam a palavra raiva com esse processo eleitoral. Isso talvez seja mais do que uma inflexão. Mas eu não acho que aí me permita, acho que tem o antipetismo, estou reconhecendo aqui que existe e sempre existiu, mas eu acho que há uma questão de antipolítica também, que envolveu o PSDB também, envolveu os 3 grandes partidos do país, foram envolvidos nisso, por razões conhecidas, associadas a
financiamento de campanha eleitoral por parte de empresários. Então, os 3 grandes partidos responsáveis por todo esse período da redemocratização e com méritos. O PMDB ajudou no seu momento a fazer a transição, PSDB ajudou na estabilização econômica, PT na questão social mais do que todos. Então, são partidos identificados com o período pós-ditadura, redemocratização. Então, os 3 foram envoltos nisso. Agora, quem saiu vivo foi o PT, que colocou um candidato no segundo turno com quase 30% dos votos. Mas o senhor acha que o método petista de fazer política não contribuiu muito para que essa situação chegasse a esse ponto? Digo, de não fazer alianças, mas de comprar alianças, de desrespeitar o adversário. Por exemplo, a palavra fascista e as palavras fascista e nazista viraram quase banalidade ao longo dos governos petistas. O PT acusou jornalistas, juízes, políticos, partidos políticos de fascista. Hoje, quando ela precisa ser empregada, ela seria necessária, ela perde um pouco do sentido. Você acha que o método de fazer política do PT não causou também essa situação? Eu não me lembro de ninguém ter sido ser chamado de fascista. Não acho que o governo Fernando Henrique durou 8 anos, nunca foi agredido com palavras desse tipo. Não, digo, durante o mensalão, depois durante o impeachment da presidente Dilma, os adversários eram tratados de maneira desrespeitosa. Sinceramente, nunca vi o Lula pronunciar essa palavra para se referir a ninguém. Nunca vi. Nunca eu pronunciei essa palavra antes do Bolsonaro. E o Bolsonaro, você me desculpe, mas eu tenho o direito, como cientista político, de dizer para a nação brasileira o que ele é. Ele tem como vice um torturador, que é o Mourão. Ele tem como ídolo um torturador, que é o Ustra. Então, para mim, isso é fascismo. Desculpem. Se vocês quiserem dar outro nome para adocicar o Bolsonaro, achem outro nome. Mas eu vou ficar com o que eu aprendi nos bancos universitários. O método do PT de fazer política não contribuiu para esse momento? Não saberia te dizer. Da política? Não saberia te responder essa pergunta, porque eu tenho dificuldade em compreender. Eu acho que a Miriam Leitão já escreveu sobre o assunto, uma pessoa insuspeita para falar bem do PT. Falou, olha, o PT sempre foi democrático, o PT sempre apoiou as instituições, o PT sempre jogou a regra do jogo, o PT não quis comprar 3º mandato para o Lula, né? O PT sempre fortaleceu o Ministério Público, Polícia Federal, o PT sempre fortaleceu as instituições. Eu não vi nenhuma instituição sair enfraquecida do governo do PT. A ameaça é agora que existe. O Bolsonaro dizer que não vai respeitar o Bolsonaro disse que não vai respeitar a lista tríplice. O filho do cara disse que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Fala que a Folha de São Paulo é um mal para o país, que vai tirar dinheiro da Globo para botar na Record. Eu tenho que explicar aqui o que é democracia, o que é... Gente, nós estamos diante de um bárbaro do ponto de vista democrático. Uma pessoa que não respeita ninguém. Mas não é de hoje. Faz 30 anos que ele não respeita ninguém. E não, inclusive não vindo aqui para responder as perguntas. Não indo no como é que ele surgiu? Como é que ele surgiu? Essa que é a questão. Por que ele está aqui? E isso eu perguntando, você acha que o PT não tem uma carga de responsabilidade muito grande? Muita gente deve ter carga de responsabilidade. Inclusive a Globo. Porque o PT também atacou o STF. Não, mas até vocês têm que fazer uma análise sobre o que vocês da Rede Globo contribuíram às organizações Globo para surgir um bicho desse, que coloca em risco hoje tudo que foi construído durante 30 anos. Com o pior dos porões da ditadura. Não estou falando aqui de general, não, estou falando o pior da ditadura é o que ele representa. Ele está vindo do porão para tentar assumir. Não, pega o noticiário internacional sobre ele, esquece o PT. Não, a gente conhece. Lê o New York Times, lê o Wall Street Journal, lê o Le Monde, lê o Le Figaro, lê o mundo inteiro, jornais italianos, alemães, portugueses, franceses. O mundo inteiro está estupefato com o Bolsonaro. Mas o senhor não precisa recorrer à imprensa estrangeira para citar uma cobertura crítica ao seu adversário. Né? Não faltam reportagens críticas ao Jair Bolsonaro na imprensa nacional. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo já tem catalogados, antes de surgir a matéria da Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, já tinha catalogado 130 casos de jornalistas ameaçados virtual e fisicamente. A imprensa
Sim, por parte... Você vê. Não, Você pois vê é, que mas... pouco- Reflete o jornalismo que incomoda ele, né? Eu acho que esse que é o ponto. Pois é, a imprensa Mas eu se nunca me juntou, incomodei com muitos, jornalismo, nem o Lula se incomodou com mas jornalismo. muitos serviços não. de jornalismo se Se juntaram para incomodar de fazer... ameaçar. Eu só queria concluir Diz um bem. jornalista ameaçado. Não, ameaçado não, mas se incomodar. Jornais- sim. Incomodar, De- peraí, de- é parte da democracia. Os jornais A se imprensa juntaram foi para objeto fazer... de ataques constantes do Mas você partido. criticar a imprensa é parte da democracia. Outra coisa é eu falar, se você... Hoje Ameaçar o hoje controle da mídia. hoje um repórter, se eu não me engano, Não é só atacar, da Rádio é ameaçar. Guaíba, pediu demissão no ar, porque o Bolsonaro vetou ele na bancada de entrevistadores. Mas não tem faltado cobertura crítica ao seu candidato. Eu acho que isso aí é um ponto pacífico. Não tem faltado na imprensa brasileira. Agora, a imprensa, inclusive, se juntou, né, vários serviços de checagem de informação desse grande mundo de mentiras que surgiu na campanha. E eu lembro ao senhor que o primeiro encontro do filho do candidato, Eduardo Bolsonaro, com Steve Bannon, o ex-marqueteiro da campanha do Trump, aconteceu no dia 4 de agosto. Né? E era uma data em que a campanha do PT ainda estava muito voltada para viabilizar a candidatura do Lula. O senhor não acha que houve ali um erro de avaliação, de um excesso de investimento na chance de tornar o Lula candidato e um certo desprezo por uma retaguarda jurídica que desse conta desse subterrâneo da disseminação de notícias falsas que acabou contaminando a campanha? Olha, eu entendo que nós cometemos um erro estratégico porque nós não supunhamos que eles iam usar o expediente do WhatsApp para obter financiamento ilegal de campanha. Não contei com isso mesmo, nem minha equipe. A gente imaginava que as redes sociais teriam um papel de impulsionamento, que é legal, está regulamentado pelo tribunal, tudo bonitinho, mas o que aconteceu no primeiro turno, e pode acontecer essa semana, não tem nada a ver com a legislação eleitoral. Você está falando do submundo, do financiamento, do novo Caixa 2. Eles estão driblando o velho Caixa 2 e criando um novo mecanismo de Caixa 2, que é o empresário do próprio bolso pagar empresas brasileiras ou estrangeiras para fazer o que eles chamam de emissão em massa de mensagens. Só a minha vice, num canal, ela foi objeto de 13 milhões de mensagens falsas. Isso não é dado apurado pelo PT, é dado apurado por quem entende desse assunto e já monitorou as redes. Nós não imaginávamos e não estávamos dispostos e não faríamos. O PSDB foi também procurado para fazer jogo sujo e recusou. E mais, foi procurado, recusou e levou ao conhecimento do tribunal o assunto, levou a denúncia e não foi feito nada. Candidato, o senhor, nos dias seguintes dessa reportagem da Folha, o senhor chegou a dizer que teve conhecimento de reuniões de empresários com essas empresas que para impulsionar disparos em massa de fake news, etc. O senhor poderia detalhar um pouco mais o que o senhor teve conhecimento, o que chegou ao senhor? Eu li na revista Piauí uma matéria dando conta que o Maier Nigri e o Fábio Weinberg, que inclusive já foi anunciado como possível colaborador do um eventual governo Bolsonaro, fizeram uma reunião em que o Bolsonaro teria pedido apoio nas redes sociais. E aquilo ficou meio cifrado. Como é que você faz um jantar para pedir para empresário apoio nas redes sociais? O empresário vai lá, como disse o cara da Havan que chama, né? Uhum. O cara da Havan disse lá, não, eu tenho muitos seguidores. Ele é o quê? Um popstar, o cara da Havan? Pediu apoio para quê? Para o cara da Havan fazer como ele disse ontem no Pânico? Não, eu tenho muito seguidor nas redes. Eu fiquei lá dia e noite ajudando o Bolsonaro. Convenhamos, né? Isso, quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Ele pediu apoio financeiro para fazer o impulsionamento. E não registrou, não contabilizou esse apoio. Então estão querendo aí falar, não podemos criar marola agora. Pô, uma mais marola do que se criou nesse país nos últimos 4 anos, mas quando é o Bolsonaro não pode criar marola porque ele representa o establishment, os bancos e o agronegócio. Paciência, vou lutar até sábado para impedir esse cara de chegar ao poder. O senhor ontem falou em São Paulo, durante uma agenda lá com os catadores, uma preocupação com a tentativa de tutela das Forças Armadas sobre o poder civil. E aqui no começo da entrevista o senhor falou sobre
o que o Bolsonaro representa, os setores que ele representa da ditadura. Mas eu queria falar, não da ditadura para trás, mas da ativa agora, das Forças Armadas de hoje, do generalato. Como é que o senhor vê a participação deles na campanha e no eventual governo, caso o seu adversário... Eu vejo com muita preocupação, porque nós tínhamos resolvido isso com os militares. Nós tínhamos resolvido, não precisamos ser tutelados por militar. O Brasil tem mais de 100 anos de república, a maior parte do tempo tutelados por militar. Nós tivemos militar eleito, no meu caso do Marechal, tivemos Marechal Deodoro, tivemos Floriano Peixoto, tivemos a eleição do Hermes da Fonseca, tivemos o Eduardo Gomes, que disputou a eleição e perdeu, o Marcelo Lodi, que disputou a eleição e perdeu. Nós temos o tenentismo, que resultou depois na ditadura Vargas. Nós sabemos essa história, Dutra, que foi eleito. Eleitos, não eleitos, tivemos muita gente aí, militar, que ocupou, mas sempre a tutela. Eu achei que em 88 tínhamos resolvido essa questão. E não tem tutela, entendeu? O Poder Civil se colocou e o Poder Civil resolve as suas angústias da forma como a gente aprendeu com a democracia. Por maior que seja a crise, resolver sem tutela. Hoje eu tenho preocupação, como cientista político, cidadão e candidato a presidente, dessa tutela. Uma espécie de sombra, uma sombra que paira no ar. A entrevista do tribunal, aí vai um militar do lado. O que está querendo, o que está sinalizando isso? Aí na véspera de uma decisão do Supremo, vai lá o comandante do Exército e tuita. Aí vai para o Jornal Nacional. O que é isso? O que está acontecendo? São questões que chamam a atenção de qualquer democrata. Qualquer pessoa responsável, que tem o mínimo de seriedade em enfrentar os problemas, tem que considerar que são movimentos anômalos numa democracia, que merecem registro. O que está acontecendo? Para que isso? Ainda em relação a essa pergunta do Ascânio, mais diretamente em relação à Lava Jato, né? Que é um sucesso, né? As pessoas aplaudem na rua e essa eleição mostrou que muita gente que foi votar e imbuído do espírito da Lava Jato, de combater a corrupção e etc. A postura do PT em relação à Lava Jato, eu não diria ambígua, ela foi, de certa maneira, ela assumiu até uma inimizade frontal à Lava Jato. Assumiu frontal e, em alguns momentos, até desqualificou o nosso Poder Judiciário, o Supremo, os tribunais, né, que foi desqualificado. Isso aí não está na conta dos erros do partido? Vamos ser bem franco para a gente não perder tempo com o que não é assunto. Eu estou sendo aqui o mais sincero e transparente possível, até porque eu estou há 5 dias, né, de uma eleição difícil. Então vamos lá. O PT foi crítico a que exatamente da Lava Jato? Particularmente a maneira como o caso Lula foi tratado. Ninguém é contra prender empresário corrupto. Aliás, eu sou crítico à maneira como esses empresários estão sendo tratados. Estão todos em casa gozando do seu patrimônio já. Já não tem praticamente empresário preso. Na minha opinião, eles são o elo forte da corrupção. E eu já falei, se eu for eleito, o corruptor vai ter a pena agravada. Porque, na minha opinião, ele é o forte da cadeia. O elo forte da cadeia da corrupção. Então, o corruptor, na minha opinião, tem que ser o mais severamente punido. E não pode ter os benefícios de redução de 90% da pena, de 80% da pena. E o que mentiu, então? O que mentiu não só deveria perder o benefício, mas deveria ter um agravante, porque ele prejudicou o funcionamento do judiciário. Agora, no caso Lula, o PT apontou quais problemas? Primeiro, a condução coercitiva, que foi considerada inconstitucional. A condução coercitiva do Lula foi considerada pelo Supremo inconstitucional, mas não no momento que foi feita. A quebra do sigilo telefônico foi considerada inconstitucional, mas não aconteceu nada com quem cometeu o crime de abrir o sigilo, sem ter poder para isso. A mudança de jurisprudência do Supremo não foi revista por um manejo do regimento interno. Vai para a turma, vai para o pleno, vai para a turma, vai para o pleno. Uma falta de
clareza do que afinal valia em termos regimentais. Então, essas críticas, na minha opinião, Mais do que crítica, elas são procedentes. Elas não, foram- peraí. Se você não puder apontar e provar que uma determinada ação não corresponde à legislação, isso não é Mas, afrontar, foi- até porque o tribunal reconheceu que, pelo menos em 2 casos já, houve ilegalidade. Mas não foi só Lula, candidato. O PT reagiu à prisão de Zé Disseu, dos tesoureiros, de outros líderes do partido. O PT reagiu dramaticamente. Claro que na questão do Lula foi ainda mais enfático, mas reagiu dramaticamente Não, contra a prisão dos seus. Eu acho que E se julgava desqualificava sendo isso. perseguido. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, repetiu inúmeras Olha, vezes que o PT eu- está eu- sendo eu- perseguido. Eu vou te dizer uma Aquele coisa. deputado do PT que pediu o fechamento do Supremo. Eu nunca ouvi falar disso. O Adi Damus pediu o fechamento supremo quando o Lula foi preso. Eu não tenho nem essa informação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o apontamento em relação a esses problemas, né, e a própria sentença em relação ao Lula, eu reconheço, houve da parte do PT críticas, na minha opinião, todas legítimas em relação ao caso Lula, legítimas. Tanto é que houve revisões já em relação a metade dos procedimentos apontados como irregulares. Tá certo? Outra coisa que nós vivemos também, e aí eu vivi na pele, foi o seguinte: quando eu era prefeito em 2016, todas as delações relativas a PSDB e PMDB foram represadas, as principais. Foram todas represadas. As que afetavam as grandes Tinha o lideranças encabezador as grandes lideranças desses partidos. Não a raia miúda. Estou falando dos grandes lideranças dos partidos, governadores, presidente de partido. Isso tudo só veio à luz depois das eleições de 2016. O PT perdeu 60% dos votos no Brasil em 2016. Se aquilo tivesse sido escancarado, né, de uma maneira assim, para todo lado, ia dar uma confusão maior, ia, mas pelo menos a população ia ter a informação. Né? Por que o PMDB e o PSDB perderam muito mais do que o PT em 18 em relação a de 16? Porque a população está mais informada em 2018 do que estava em 2016. E você pode ter certeza, quanto mais o tempo passar, mais claro vai ficar para a opinião pública o que de fato aconteceu. Os erros, que ninguém nega, De todos. os erros e todo o contexto em que Mas a aconteceram gente não viu esses erros. nenhuma marcha do PSDB contra a Lava Jato, contra o Poder Judiciário, porque os Não, mas PT. o PSDB, o PSDB, a gente não viu nenhuma marcha. Nenhuma. Vamos combinar que o PSDB estava achando tudo muito bom, muito bem, enquanto não chegou nele. Mas agora- Por isso que ele festejava lá na Jato, porque ele achava que era o caminho mais fácil para acabar com o PT, coisa que ele não conseguia fazer nas urnas. Foi um erro. Inclusive tem arbitrariedades sendo cometidas agora contra o PSDB. Eu já saí a público para defender Tucano, dizendo, ó, isso aí não é correto. Você não pode se fiar na palavra de um picareta para abalar a autoridade de uma pessoa que tem 30 anos de serviço prestado. Eu fui a público dizer isso. Por exemplo, do Geraldo Alckmin. Eu fui defender. Candidato, Entendeu? o senhor falou agora há pouco... Porque eu acho que honra não tem partido, entendeu? Honra não tem partido. Os tucanos me conhecem. Se vierem me criticar na honra, sabem que estão mentindo. Assim como eu saberia estar mentindo se usasse uma acusação contra o Geraldo Alckmin para fins eleitorais. Jamais faria isso. Candidato, o senhor falou agora há pouco dos bancos e do mercado, que existe essa preferência por outro candidato. Tem uma frase que já tornou até clichê, que é: os ricos e os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo Lula. Por que o senhor acha que o mercado não lhe quer? Bom, primeiro, o que é esse projeto que está em curso? Ele é um projeto que junta neoliberalismo desalmado, o neoliberalismo do Paulo Guedes, que é uma coisa que assim, é vender tudo na bacia das almas, é se livrar do patrimônio público. Ontem mesmo ele voltou a declarar: vou passar a régua, vou vender tudo. O mercado gosta. Quem é que não quer comprar a Vale do Rio Doce barato, a Petrobras barato, a Eletrobras barato? Quem tem dinheiro está rindo. Então eles se fiam na palavra do Paulo Guedes, assim, não é muito simplório só essa análise? Mas quem vai mandar na economia? O Paulo Guedes. Você acha que o Bolsonaro entende alguma coisa de economia? Mas para vender isso precisa Aliás, ter um ele processo, né? Imagina, quando você quer vender ação, você
E eles sabem fazer. Eles sabem fazer. Para vender patrimônio público, essa turma de banco sabe fazer. A outra coisa que é o casamento é esse fundamentalismo que surgiu aí, associado à figura do Edir Macedo, que é um absurdo. Um cara usar uma concessão de TV para fazer campanha aberta para um candidato. Nunca vi isso acontecer no Brasil. E ainda fazer do púlpito das igrejas As eleições presidenciais, inclusive, Com a Record, não. teve pastor da Universal, o ministro da Dilma. Nunca aconteceu. Imagina você, 10 anos atrás, uma emissora como a Globo faz um debate, um candidato não participa e vai na outra emissora dar entrevista? Ah, rapaz, que isso? Não, mas o que ele está dizendo e é verdade. Mas isso é a Universal, o uso de um bem público a serviço de uma candidatura. Quando a Universal, você não pode fazer isso. A Universal tinha isso nunca aconteceu, não tem precedente na democracia brasileira. O ministro da Pesca de Dilma era o bispo Crivella, que é prefeito do Rio. Não, mas vê bem, você tem um partido lá que era o PRB, né, que tinha assento no Senado e na Câmara e pediu espaço no governo. A outra coisa é você usar o púlpito numa igreja ou uma concessão pública de rádio e TV para fazer campanha aberta, como foi no caso do último debate da Globo, em que ele não foi, mas deu meia hora de entrevista, ele teve mais audiência que todos nós juntos. Nós que estamos lá, dando a cara a tapa, explicando nossos planos, com contraditório, podendo ser contraditado, o que é parte da democracia, estava ele lá, falando da beleza que ele o senhor acaba de definir como os pilares da candidatura Bolsonaro o neoliberalismo e o fundamentalismo religioso. Não, o fundamentalismo religioso é outra coisa. Então, quais são os pilares da candidatura Bolsonaro? Não, é isso mesmo. Só que eu estou falando de um determinado tipo de fundamentalismo que eu chamei de charlatão. Porque quem fica mentindo não pode ser cristão. Desculpa. Eu fui educado no cristianismo por duas pessoas maravilhosas. Meu pai e minha mãe eram pessoas maravilhosas. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir. Não mentir sobre ninguém. Muito menos sobre outra pessoa. Agora, o que aconteceu comigo e com a minha família no primeiro turno, eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque não é justo. Não é justo isso. As campanhas todas... Violência em 2014, violência em 2010. Que violência perto do que está acontecendo? Perto do que está acontecendo... Só para concluir, você falou... Posso falar? Isso é um absurdo de baixaria. Eu só queria concluir a pergunta. Esses dois pilares aí de neoliberalismo e fundamentalismo religioso, eles não perfazem 46 milhões de votos. Então eu queria... O senhor, depois do primeiro turno, deve ter se debruçado sobre a mancha eleitoral da votação do PT. E deve ter concluído que foi uma mancha mais escassa do que aquelas anteriores do partido. Eu queria saber, porque esse fundamentalismo religioso, essa crença no mercado, ela só prospera em cima de lacunas da sua campanha e do seu partido. Então, vendo a mancha eleitoral e comparando com outras eleições, o que é que faltou ao PT? Bom, vamos nos basear na opinião do Paulino, do Datafolha, que parece ser uma pessoa razoável, né? É uma pessoa que parece que tem boas opiniões sobre as coisas. O Paulino falou o seguinte, as fake news em Minas e no Rio fizeram toda a diferença na eleição. Os institutos de pesquisa não conseguiram captar a intenção de voto nessas duas cidades, porque houve alguma coisa de sexta para sábado que mudou o humor do eleitorado desses dois estados. O que aconteceu? Um juiz que ninguém conhece chegou ao segundo turno e um empresário que ninguém conhecia chegou ao segundo turno em Minas. Um no Rio, um em Minas. Você vai ver exatamente onde os disparos de mensagens do WhatsApp foram feitas. Exatamente hoje, o que me separa do meu adversário hoje são essas duas praças, esses dois estados. Se você pegar o Nordeste, você pegar a Mancha, você vai ver que esses dois estados explicam 80% da diferença que me daria a vitória. Percebe?
Então, estou falando de evidência científica, empírica. Você atribui exclusivamente, me fiando, inclusive, no você atribui Datafolha. exclusivamente a Não, redes de WhatsApp. Não, olha, eu já falei aqui dos problemas do PT, eu já falei dos erros de política econômica, já falei da... Eu tô fazendo... Nunca, quando um avião cai, o Bolsonaro é a queda de um avião para mim, né? Equivale à queda de um avião. Então, quando um avião cai, você vai ver, foi o manete, foi a pista, foi o piloto, é muita coisa que explica o Bolsonaro, não é uma coisa só. O senhor falou muito de violência aqui, violência e tal. Agora, nunca é demais registrar que houve uma grande violência nessa campanha, que foi o atentado contra o Bolsonaro. Né? Isso foi uma violência histórica, né? Uma coisa, né, absurda. Absurda. Eu me solidarizei, eu estava no ar quando eu recebi a notícia. E você acha que essa a minha reação foi a seguinte: primeiro eu estava estupefato com o que aconteceu, e na primeira declaração me coloquei à disposição. Absurdo. Olha só, não, foi horroroso. Porque o senhor acha que ele foi beneficiado pela facada? É triste dizer um negócio desse, porque pô, ninguém quer ser esfaqueado para ganhar uma eleição. Então, longe de mim, não, qualquer mas sim. O fato é que ele subiu 10 pontos em uma semana no nosso track. Isso é fato. Ele estava ali entre 18 e 19, o Alckmin vinha até subindo. O Alckmin vinha, na minha opinião, com a estratégia correta de ir para o segundo turno com o PT, que era a melhor chance dele ganhar a eleição. O Bolsonaro começava a cair, ele começava a subir, e aquele evento deu 10 pontos de frente para ele. Ele foi de 18 para 28 em 10 dias, subiu 1 ponto por dia. Mas, candidato, mesmo depois disso, o PT manteve uma postura olímpica em relação ao Bolsonaro, não criticava o Bolsonaro. Foi assim até o final do primeiro turno. Nós não criticamos ninguém. Nós tínhamos 2 minutos para apresentar um candidato. Eu estou hoje, há 45 dias em campanha. Hoje. Depois desse tempo, parece tempo, né? Eu só sou candidato desde o dia 11 de setembro. Você já viajava no país como vice, na prática, fazendo agendas de rua, etc. Como vice desde o dia 5 de agosto. Mas a pergunta é a seguinte, o senhor não acha que demorou demais para o PT se juntar a um esforço para desconstruir, que é a palavra da moda, mas para mostrar o que vocês acham que o Bolsonaro é? Bernardo, é fácil falar. Mas eu tinha que me construir primeiro, antes de desconstruir alguém. Em política, você tem que ter autoridade para desconstruir. Você não desconstrói alguém na pancada sem ter um lugar de fala, como se diz hoje. De onde você está falando para desconstruir alguém? Não existe a possibilidade de... Eu vou desconstruir a Dani, mas quem é que está falando? Mas outras campanhas estão fazendo isso, Meirelles, antes, Meirelles não fez nada disso. Antes você tem que se construir. Você tem que se construir. A pessoa tem que saber quem é que está falando. Quem é esse Fernando Haddad? Foi o que na vida? Fez o que na vida? Aí você começa... E o Alckmin, na verdade, a estratégia dele de final de campanha, aqueles últimos 10 dias, depois você vai apurar nos bastidores da campanha dele o que eu já apurei. Na verdade, quando você bate no PT e no Bolsonaro, você leva água para o moinho do Bolsonaro. Todos os analistas dele disseram isso para ele. Mas foi uma política deliberada do PSDB que já estava uma partezinha indo ali para o colinho do Bolsonaro. Entendeu? Infelizmente eu digo isso porque eu acho lamentável que parte do PSDB tenha aderido à negação do que representa o próprio PSDB. Mas aquela campanha final ajudou muito ao Bolsonaro. Candidato, deixa eu fazer uma girada aqui para a economia. O senhor tem dito que no seu governo, o senhor foi eleito, o senhor não vai mais ter leilão do pré-sal e vai retomar... Eu nunca disse isso. O senhor falou. E que não vai ter leilão do pré-sal? E que vai retomar os poços que foram leiloados. Não, o que eu disse foi que eu ia rever o regime de leilão. Porque o leilão você tem que fazer. Você não tem como explorar aquilo. Alguém tem que explorar aquilo. Então o senhor vai fazer o leilão. Em que não, mas não existe exploração sem licitação. Você tem que licitar. Sim, mas no governo Dilma isso foi parado. É isso que eu estou querendo ver com o senhor. Foi cancelado. Não, o governo Dilma foi que... Olha, vamos falar uma coisa. Em primeiro lugar, nós multiplicamos por 10 o investimento da Petrobras em prospecção. Se a Petrobras tem alguma viabilidade hoje, porque os postos antigos estão todos perdendo volume de produção. O que gera produção hoje para a Petrobras é o pré-sal. O pré-sal não foi uma loteria. Não foi uma loteria. Ah, furou aqui, achou o pré-sal.
Pré-sal foi fruto de pesquisas intensas da Petrobras, com a nossa melhor engenharia, que inclusive achou o maior poço do Oriente Médio no mesmo período do pré-sal. Nós temos os melhores caras, geólogos, engenheiros, prospecção. O preço de prospecção no Brasil do pré-sal caiu assim, mais de 50%. Por causa da... Mas isso é obra do PT, obra dos técnicos. Mas quem tomou a decisão de multiplicar por 10 a pesquisa foi o governo. Por que não foi feito antes? Mas como vão ser os leilões do Então, pré-sal eu da acho que sua gestão? depende. Onde você sabe que tem petróleo, que não há risco na perfuração, o modelo é um. Onde o risco é enorme, porque você não sabe, você não tem a carta geológica para saber o que tem lá, e o risco é maior, o tipo de acordo que você vai fazer é outro. E isso é assim no planeta inteiro. Você tem vários modelos dependendo do que você está colocando para explorar. Quando você tem a certeza que o óleo está embaixo, você não faz o mesmo acordo que você faz quando você não sabe. Porque quem está tomando risco vai querer outro tipo de contrato. Entendeu? Então não funciona assim. Fica esse fla-flu, isso ou aquilo. A minha resposta é depende. Você tem que olhar caso a caso. Sabe, a perfuração em terra no Nordeste está de um jeito, aliás, está sendo toda desativada. A no mar é de um jeito, no pré-sal é de outro jeito. Depende. A Os estatal leilões já precisa ter... marcados, o senhor vai cancelar? Porque tem leilões já marcados, no próximo ano. O senhor vai dizer que Não, vai o próximo rever. ano não é papel desse governo definir. O papel do governo eleito. Você sabe que eu, inclusive, estou falando isso porque eu, como prefeito de São Paulo, quando o Dória ganhou, eu parei todas as concessões que iam ser feitas, até para mostrar que eu não tenho nenhum preconceito com concessão, todas as concessões que iam ser feitas eu paralisei para dar a ele o mando da bola. Ele ganhou a eleição, ele que tem que decidir o que fazer. Mas já voltando aqui a Petrobras, tem esse trabalho magnífico do pré-sal, mas tem também a roubalheira, né? Sim. Real, e essa questão mexeu e mexe muito com o eleitorado. Mexe com o eleitorado que foi no primeiro turno. Não é esquisito, por exemplo, o PT ter hoje na equipe central da campanha o Gabrielli, que era na época, eu não estou acusando ele de nada, mas ele era o presidente da Petrobras na época que ocorreram os grandes assaltos. Ele era o presidente. Não é esquisito ele estar na sua campanha, na parte central da sua campanha, não passe um recado assim meio diz assim, olha, não estamos nem aí. Primeiro que o Gabriel é coordenador da campanha. Não tem nada a ver com nada, a não ser isso. Segundo lugar, e aqui eu quero fazer uma defesa, eu não estou respondendo por absolutamente nenhum desvio de recursos. Nem inquérito que eu saiba. Eu falo da sinalização. Porque a Petrobras sobre não, mas veja, eu estou dizendo assim, o Gabriel não foi delatado, não foi por absolutamente ninguém. Ninguém chegou e falou, o Gabriel está envolvido. Todos os delatores que delataram os diretores, que aliás tinham 25 a 30 anos de Petrobras, todos os 5 tinham 25 a 30 anos de Petrobras, todos foram delatados. E eram de carreira, com dinheiro fora, em paraíso fiscal, isso e aquilo. O Gabriel não foi delatado por ninguém. Então, a empresa que ele dirigia tem um problema sério. Eu sei. O presidente, né? Quer dizer, eu não estou... Vamos separar as duas coisas, porque eu acho injusto. Uma das coisas que eu considero que tem que ser um aprendizado é a gente separar as coisas. Porque se a gente bota todo mundo no mesmo saco, aí começa a complicar. Ele não tem nada a ver com o Cerveroni, não tem nada a ver com o Paulo Roberto, não tem nada a ver com esses caras. Ele não tem um centavo em contato, ele não foi delatado por ninguém. Aí fica, sabe, fica complicado você fazer isso, porque aí junta tudo e você não salva ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta que eu estava fazendo é o seguinte, é que em relação a essa questão da... O que tem a ver com fazer campanha? Não, coordenar campanha é um trabalho executivo de saber onde vai ter um palanque, onde... sabe, todo esse processo que começou na Lava Jato, mas enfim, esse processo ficou muito claro que havia gente assaltando os cofres públicos. A posição do PT nunca foi de... Passou assim,
de indiferença, entendeu? Não é comigo. Essa sinalização ficou isso na cabeça. Não, a coisa da corrupção não é com eles, entendeu? Tá nem aí. Eu não acho isso. Eu acho que foi uma dor muito grande para todo mundo ver o que aconteceu com esses diretores. Esses diretores foram aprovados num conselho com grandes empresários brasileiros que poderiam estar sendo responsabilizados, e eu acharia injusto que fossem, porque aprovaram esses nomes de boa fé. Esses nomes foram indicados pela própria empresa, não eram conhecidos de ninguém, né? Não eram militantes, não eram nada disso. Agora, aconteceu também na Dersa, aconteceu no metrô de São Paulo. Paulo Roberto era conhecido de muita gente no PP, por exemplo. Não era indicado. Tinha muita, não era só a indicação da empresa, tinha muito apadrinhamento político. Mas é um profissional de 30 anos de Petrobras. Não, apadrinhamento político tinha em todo lugar. Ou você acha que o Bolsonaro vai compor o governo sem ouvir o Congresso? Vai compor o governo sem ouvir a sociedade? Você vai ter que ouvir, são milhares de cargos a preencher. Mas quem vai compor o governo é o senhor? Sim, mas você não vai ouvir? Porque o senhor está dizendo que ele vai compor, ou é o senhor que vai compor o governo? Não, eu digo... Não, é uma provocação, desculpa. Provocação. Está dizendo que ele vai compor o governo, parece que ele já está eleito. Não, eu digo, quando você faz um exercício retórico, né? Acho que todo mundo compreende isso. Aí você fala, o Bolsonaro eleito não vai ouvir? Você não vai ouvir a sociedade, não vai ouvir os partidos, não vai ouvir as lideranças empresariais. Você vai ouvir quem indicar. Você não tem... Ninguém tem os nomes todos de um governo. Mas a crítica que é feita é de que o PT... E o risco é grande, porque a responsabilidade depois é sua. Depois que você aceitou uma indicação, você que assinou ali o ato de nomeação, passa a ser corresponsável por tudo. Por isso que hoje existe uma legislação que diz, olha, um chefe do executivo não pode saber tudo, né? Então existe uma legislação hoje que tenta isolar um pouco o ato da nomeação do que depois a pessoa fez pela independência que o próprio cargo oferece. Porque senão ninguém consegue, né, Candidato. cuidar de cada detalhe. Mas Na Prefeitura de São Paulo, 14 mil contratos. Mas em alguns cargos chaves... Vamos ler 14 mil contratos? Quer dizer assim, né? Em alguns cargos chaves, eu falo assim, quando ele está dizendo assim, Paulo Roberto já era muito conhecido na Petrobras e no PP. O Sérgio Machado já era muito conhecido na política, entregar a Transpetro, quer dizer, o governo nomeia, mas cabe a ele também fazer um filtro ético. Mas lógico que tem comitês dentro do governo, nenhum presidente nomeia ninguém sem passar por comitês. Isso é feito assim. Às vezes falha. Né? Aí você tem que redobrar a vigilância. Assim que acontece. Falhou muito, né? Deixa eu fazer uma acho pergunta. Que na Petrobras falamos. Que um assunto que virou recorrente em quase todas as suas entrevistas é a regulação da mídia. A gente já falou desse assunto aqui, ele veio à tona. O governo Lula não fez, o governo Dilma não fez. E isso virou um assunto. O que o senhor vai fazer? Pois é. Sabe por que eu deixei no plano de governo? Para ter a chance de, pelo menos numa eleição, explicar para as pessoas o que é isso. Porque sabe por que você não faz? Porque você não defende antes da eleição. Aí você não tem força para fazer depois. Então eu resolvi falar, vou dizer logo o que eu vou fazer antes, que aí ninguém vai me cobrar se eu fizer depois, se eu tiver a chance de explicar. E é muito simples. Eu diria para você, escolha um país. Estados Unidos, Inglaterra, França, que são as 3 democracias mais sólidas do mundo, mais um ou dois, sei lá, Alemanha e Portugal, que tem algum parentesco conosco. Escolha a legislação de qualquer desses 5 países como base para começar uma negociação da regulação prevista na Constituição. Qualquer desses 5 países. Não pega nenhum outro. Só pega o berço da democracia ocidental. Esquece o resto do mundo. Vamos tomar por base essa legislação para fazer o que a Constituição nos manda fazer. Que é o quê? Basicamente, o que a Constituição prevê é o impedimento da enorme concentração de propriedade nas mãos de poucas famílias. Por exemplo, no Maranhão, Sarney está aí apoiando o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não vai mexer com o fato de que ele é dono da TV, da rádio e do jornal de maior circulação e audiência do Maranhão. E com isso, ele faz política o tempo inteiro. O tempo inteiro.
e ficaram 50 anos no poder, exclusivamente com base no controle das comunicações. Ou foi pelos indicadores sociais do Maranhão? Foi pela evolução dos indicadores sociais do Maranhão que ele ficou no poder 50 anos? Alguém acredita nisso? Como é que alguém fica 50 anos no poder sem entregar nada em 50 anos? É o poder da comunicação. Num determinado tempo histórico, com o apoio do Lula também, né? Mas é isso, você fica amarrado nisso, em acordos locais, você não consegue se desvencilhar, a democracia não consegue respirar. Para eleger um Flávio Dino foram 50 anos. O Jackson Lago foi eleito ali num susto, quase morreu, aliás. Agora, Tamanha pressão sobre ele. Quer dizer, é uma coisa difícil de você controlar. Isso acontece na Bahia, acontece no Rio Grande do Norte. Mas o presidente Lula, no então, dia que ele, mas de novo, eu estou falando da ele legislação. levou Estados Unidos, Inglaterra e França. aí é uma Tá bom isso? Preciso me comprometer com uma coisa mais avançada do que isso? Os 3 países são berço da democracia. Então, mas eles não... As revoluções modernas aconteceram nesses 3 países. Assim, modéstia à parte, eu dou aula disso. Né? São os períodos históricos que eu mais estudei. Tem algum problema isso? Agora, Por que virou um tabu? A concentração ou a falta dela não deram conta daquilo que o senhor reputa como um dos fatores mais prejudiciais à sua candidatura, que foram as notícias falsas. Isso aí passou ao largo da concentração ou da falta dela. É verdade. E ao focar Porque é um fenômeno nesse novo. tema, eu li o seu programa inteiro, os dois, e eu não vi nenhuma reflexão sobre o poder dessas grandes, do Facebook, do Google, do monopólio da do WhatsApp. comunicação hoje. O senhor não acha que o senhor Não, tem referência. concentrou demais o foco numa coisa e deixou a outra completamente... Tanto é que o marco civil mais avançado, um dos mais avançados do mundo, marco civil da internet, é o nosso. Reconhecidamente. O nosso marco civil de internet é reconhecidamente um dos melhores já feitos. Mas o que Então o não é senhor verdade. proporia, presidente da República? Agora, ilegalidade eu não consigo controlar mesmo. Não consigo controlar a caixa 2 no WhatsApp. Nem sabia que isso existia. Mas o que faltou no marco civil da Eu internet? virei dono de Ferrari com motorista. Esse relógio passou a custar 500 mil reais pela internet. Eu estou vendendo por 1% do valor, ninguém compra. É isso que acontece. Eu defendo incesto, sendo que eu tenho uma filha. O cara diz isso na internet. É um pilantra. Não tem outro nome para uma pessoa que faz isso. Pilantragem. Fake news, que antigamente se atendia pelo nome de disseminação de mentiras, foi uma prática que o PT também adotou, né? Não só fake news, como disseminação em programa eleitoral. Não desse nível. Não, peraí, deixa eu concluir minha pergunta. Não desse nível do incesto, não. Mas já que você abriu, nós estamos num momento democrático que é bom, que a gente pode falar de conversa de bastidor. E eu vou te contar. Caso Marina. Você deve Marina conhecer. 2014. Não, mas o que O PT disse. pessoal foi feito? Não, ofensa pessoal não. Aí, Falsidades. Foi Mentira, não estou dizendo. que a Marina estava a serviço do Banco Itaú. Exatamente. E que com ela Os eleita, marqueteiros da Dilma os brasileiros iriam perder comida sobre sua mesa, porque ela apoiava o banco, a regulamentação do Banco mas você quer comparar com o que está acontecendo Não, hoje? eu quero comparar sim. Olha, eu vou te é dizer- tão grave quanto. Mas, Lógico deixa eu te falar. que ninguém vai acreditar que isso incentiva incesto. Mas as pessoas podem acreditar que Marina eleita poderia destruir a economia do Brasil. A crítica ali era a E os independência do blogs Banco sujos, Central. candidato, O- que eram aliados do PT, também disseminavam Peraí. mentiras fabulosas. Eram mentiras. Espera um minuto. Olha, vou te dizer uma coisa. Todo mundo hoje já sabe do caso lá do filho do Fernando Henrique. Esse assunto foi parar na mão do Lula. E o doutor Roberto Marinho chamou o Lula para perguntar se ele tinha informação, porque sabiam que ele tinha informação, se ele ia fazer uso eleitoral disso. Doutor Roberto Marinho, velho, tô falando, chamou o Lula para conversar sobre isso. O Lula, sabe qual foi a resposta do Lula? Na presença de várias testemunhas? Se eu tiver que usar isso para ganhar a eleição, eu jamais vou ser presidente da República. Você já ouviu falar da pasta rosa, que acusava 4 tucanos de ter conta em Caimã? Isso foi parar na mão de do... 2014, não de 94. Mas eu estou dando histórico. Você está falando de um episódio, eu estou falando de uma história. Não estou dizendo que a gente não errou em um ou outro episódio, eu estou falando de uma história de compromisso com a democracia. O Lula ganhou a eleição sem atacar a honra de ninguém. E podendo fazer
isso com base em documentos que ele tinha. Ele nunca usou. Nunca usou. Nunca Ele foi alvo do Collor em relação à filha Lurian dele. Nós sabemos isso. O primeiro ataque pessoal feito na democracia foi contra o Lula. Botaram a ex-companheira do Lula para dizer que o Lula defende o aborto, a filha do lado dele, defendendo ele. Nós nunca usamos, em 94 não usamos, a coisa a privataria tucana, toda essa coisa envolvendo o Serra e Mônica Serra, filha dele, estava na minha mão em 2012. Estava na minha mão em 2012. Verônica Serra, desculpa. Da filha dele. Eu encontrei com ela casualmente no evento social. Falou, agora vocês vão usar essa baixaria contra mim. Eu falei, eu não vou usar. Pode falar pro teu pai que eu jamais vou usar. Primeiro, não tem comprovação. Segundo, isso não é papel meu investigar, é papel do Ministério Público, tá lá com eles, ponto final. Eu não vou usar. Se eu tiver que usar isso para ganhar a eleição do teu pai, eu não vou ser prefeito de São Paulo. Estou falando de episódios concretos, reais. Nunca fizemos isso. Agora, agora o que estão fazendo, o que fizeram contra mim e minha família, aí não tem cabimento. Olha, chegaram ao cúmulo. Pô, eu ganhei uma Bíblia em Fortaleza, os caras furtaram a Bíblia e falaram que acharam no lixo. O menino que me deu a Bíblia pegou um avião ontem de Fortaleza a São Paulo para me entregar outra e se solidarizar comigo. A gente, olha, eu lamento muito que a gente esteja passando por tudo isso, porque assim é deplorável o que essas figuras representam. Mas eu concordo que em 2014 foi usado instrumentos inadequados. Eu acho que a crítica poderia... A crítica independente... mentira e não fake news para atacar os adversários. Né? A crítica à independência do Banco Central, eu era a favor. Votei a favor de fazer a crítica à independência do Banco Central. Mais. Da maneira como... acusando uma herdeira do Itaú, que apoiava na física a Marina, de que ela teria ligações isso foi um erro. Isso foi um erro. E, para ser honesto, eu liguei pessoalmente para o João Santana porque havia o rumor de que isso seria feito. Eu liguei para ele e perguntei, vocês não vão fazer isso, né? Porque eu sou amigo da... Ele respondeu como? Que não. Mas fez. E fez. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Estamos a 5 dias das eleições. Imagino que a essa altura o senhor já deva estar traçando as linhas do seu discurso em caso de vitória e em caso de derrota. O senhor pode compartilhá-las conosco? Não. Não posso. Mas, o senhor será o detentor, o titular de milhões de votos, dezenas de milhões de votos. Acho engraçado essas coisas. Acho que vocês são sensacionais como profissionais. Te juro. Porque você pergunta de um jeitinho, né? Você poderia antecipar. Não, a pergunta é, o que o senhor vai fazer dia 29 se o senhor perder? Essa é a pergunta. Dia 29 de outubro. O senhor será titular desse caminhão de votos. Você está certo em dizer que eu estou pensando nas duas hipóteses. Sim. Então, mas você está me pedindo muito para que eu te antecipe. Deixa eu fazer uma pergunta. É que nem o senhor terá uma qual vai ser a sua responsabilidade. estratégia de segundo turno? O senhor terá uma responsabilidade imensa. General, o que você vai fazer? O senhor terá uma responsabilidade imensa, prefeito. Olha, eu vou contribuir com o país sempre para melhor. Com o melhor que eu tenho, com o melhor conhecimento que eu acumulei, com a melhor tradição libertária que eu acumulei. Eu vou colaborar sempre com o Brasil. Eu gosto demais disso aqui para deixar... Porque a grande preocupação é pela radicalização e por todas essas afrontas à democracia que a gente tem ouvido. Você acha que olha, eu sou um professor da universidade, fiz direito, economia, filosofia, saí da prefeitura, fui dar aula para me sustentar, porque eu não tenho outra fonte de renda no seu trabalho. Fui escolhido pelas minhas características pessoais. Eu sou uma pessoa francamente conciliadora, apesar de ter lado. Eu converso com todo mundo, apesar de ter princípios e valores em relação à desigualdade. Você acha que eu fui escolhido? Se eu fui escolhido por essas características, e ninguém ousaria me pedir para ser diferente do que eu sou, escolhe outro. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas com personalidades as mais interessantes e diversas, entendeu? A beleza da espécie humana é essa. Não, mas por exemplo... Cada um. Agora, eu tenho uma história de vida na luta pela liberdade e pela igualdade nesse país. Essa é a minha profissão de fé. Eu acredito nisso, que as pessoas têm que ser livres e as oportunidades têm que ser equalizadas. As pessoas têm que ter o direito de desenvolver o seu potencial.
Me causa repulsa o grau de desigualdade da sociedade brasileira. Vou lutar por isso. Vou lutar em qualquer circunstância. A gente tem Mesmo sendo ameaçado pelo Bolsonaro, não é que o Bolsonaro andou dizendo aí que ou eu saio do país ou eu vou preso. Né? Esse cara acha que põe medo em alguém. A gente tem medo de quem está por trás dele. Nós não temos medo dele, porque ele não é nada. O que a gente tem medo é de quem vem com ele, porque vem dos porões da ditadura. Ele próprio é um soldadinho de Araque. Ele não é nada. Os eleitores têm uma impressão assim, muito ruim do que aconteceu, por exemplo, com a Marina, que ganhou 20 milhões de votos e desapareceu em qualquer lugar do mundo. A pessoa que é o segundo colocado e que tem uma quantidade de votos dela, ela é necessariamente a voz da oposição. O senhor vai ser a voz da oposição? Eu pretendo ser a voz da situação. Sei, mas eu estou falando em hipótese. Assim, esse compromisso é importante, porque eu acho que assim, o que a Marina, o que ela deixou foi uma coisa assim dessa... Em nenhum caso eu vou faltar a responsabilidade. Eu sei o que está em jogo, é muita coisa. Eu não fujo de desafio. Não era fácil essa campanha, eu abracei do jeito que veio. Então em geral, me estimula um desafio quanto maior ele é. Eu sou assim desde criança, nunca me intimidei diante da grandeza do problema. Pelo contrário, problemas grandes sempre me interessaram. Então, para mim é tranquilo. Às vezes a pessoa confunde um jeito tranquilo de eu ser, que eu sou realmente, para perder a paciência, precisa acontecer muita coisa. Outra coisa, quando eu tomo uma decisão de fazer um negócio que eu acho que está certo, eu faço com muita determinação. É porque ela era dona de um partido e o senhor não é o dono do partido e pode ter dentro do partido algumas, enfim, problemas de se tornar, ou dificuldades, desafios de se tornar a cara do partido num governo que vocês vão ter que ser oposição firme. Eu nunca ocupei função nenhuma por pressão de quem quer que seja. Eu nunca tive esse... Não tem uma turma que me apoia assim. Não é assim que funciona a minha vida. Eu sou muito independente, eu sou livre docente, eu sou uma pessoa que é libertária, inclusive consigo própria. Eu sigo à risca os princípios que eu acredito até na minha própria vida. Eu sou muito livre. E as pessoas até têm medo disso, porque falam, será que ele é confiável? Eu sou muito livre na minha maneira de ser. Eu sou muito livre. Na minha vida, eu sou muito livre. Eu nunca dependi disso para me eleger prefeito, para me eleger ministro. Eu fui, entendeu? Eu nunca concedi no sentido que você está falando. Eu fui ganhando a simpatia e o apoio das pessoas pelas minhas ações. Não foi pela... Entende? Eu ganhei a confiança do Lula para ser ministro pelo trabalho que eu tinha feito como secretário executivo, como assessor especial. Fui ganhando as pessoas pela minha dedicação, de peito aberto ao meu trabalho. E eu sou leal a um projeto. Isso é muito importante. Isso não é ser de turma, sabe? Ser de panela. É ser leal a um projeto. Mas o projeto até aqui foi o lulismo. O projeto a partir de então, se o senhor perder a eleição, qual será? Mas ele encarna um projeto. Você não vai conseguir apagar. Sei que muita gente quer apagar o Lula da história do Brasil. Não vai conseguir. Lula foi um grande presidente. Quando você perguntar lá no Datafolha qual foi o maior presidente da história da República, por muitos anos você vai ouvir Lula com 40%, 50%, 60%. Isso é fato. Ele encarna esse projeto. Conseguiu mudar a vida de muita gente. E sem trocar tiros, sem gritar, sem bater na mesa, conversando com as pessoas, dialogando, fazendo uma concertação em torno de... É uma pessoa valorizadíssima. Hoje no mundo, o nome do Brasil mais projetado é o do Lula. Mas o senhor não for eleito, significará que o projeto do lulismo não tem mais a maioria da sociedade. O que é que o PT pode vir a fazer para reconquistar essa maioria? Nós vamos ter que... Vamos ver domingo o que acontece e nós vamos sentar para conversar. Inclusive, eu sou a favor de uma conversa mais ampla, sabe? Tem muita gente querendo fazer política que não está encontrando o jeito de fazer. A gente precisa oxigenar a arena política, precisamos conseguir encontrar uma maneira de atrair novos quadros. Tem muita juventude querendo participar, tem uma periferia hoje muito consciente de tudo, uma juventude periférica, batalhadora, que está conseguindo escalar, que está conseguindo chegar lá.
que quer também ter voz, a gente precisa encontrar um caminho de ajudar a construir esses canais de comunicação. Então tem muita tarefa para fazer. Não acaba a política. Política é que nem ciência, que nem arte, não acaba. Antes de chegar lá, de domingo, tem mais uns 4 dias de campanha aqui, né? E a minha pergunta é a seguinte: o PT chama forças políticas para estar do seu lado, alegando que do outro lado está o mal e o PT representa o bem. Eu digo, o PT pode, porque eu não vi essa manifestação, talvez tenha passado, mas o PT deveria ou poderia apoiar candidatos nos estados que também representariam o bem se o outro lado for mal. Aqui no Rio, quem apoia Bolsonaro é o Witzel. O senhor declararia apoio à paz? Eu não vi. Em Minas, o PT declararia apoio à Anastasia, que é contra o Zema, que é o candidato do Bolsonaro, pelo menos apoia o Bolsonaro, e teoricamente estaria do lado do bem. Como é que funciona isso nos estados? Funciona assim, quem está disputando pede apoio. E aí você dá ou não. Mas não é espontâneo isso? O senhor não está do lado do bem, o bem não tem que vencer? O senhor não vai dar o apoio sem ser pedido? Sem ser pedido, é que você não sabe se atrapalha ou ajuda. Você, entendeu? Você deve imaginar para quem que eu estou torcendo. Né? Mas eu só posso falar se a pessoa dizer, o teu apoio vai ajudar. Não, a pessoa está querendo também o apoio do Bolsonaro, pelo que a gente sabe. Então, Estão disputando. Né, se os dois querem o apoio do meu adversário, Candidato, o meu apoio pode não ser interessante para nenhum dos candidato, o dois. senhor começou a tratar nesse segundo turno de forma mais frequente de um tema muito caro ao eleitor e que foi um pouco sequestrado pelo Bolsonaro, que é a segurança pública. O senhor, primeiro, o que o senhor pretende para a segurança pública? E se o senhor não faz, eu acho que a esquerda tem alguma autocrítica a fazer desse tema ter sido sequestrado pelo Bolsonaro e ficado nas mãos dele? Na verdade, ele nunca fez nada pela segurança pública. Ele é daqui do Rio, tem 7 mandatos, nunca provou absolutamente nada em defesa do Rio de Janeiro. É uma nulidade como parlamentar. Não tem nenhum serviço prestado ao Brasil e menos ainda ao Rio de Janeiro, que pagou o seu salário por 28 anos. Então o sequestro é meio fake também, porque é só no gogó. Vamos apertar o cerco. Apertar o quê que ele está falando? Que história é essa? A minha proposta é uma proposta de fácil compreensão. Eu quero dobrar o contingente da Polícia Federal e quero, como governo central, assumir parte das responsabilidades que hoje são dos estados para liberar as forças estaduais para proteger o cidadão. Hoje, o Estado, as forças do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, estão sem foco. Nós estamos dispersando energia, nós estamos dispersando recursos e nós não vamos conseguir vencer essa batalha porque elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo e o resultado é praticamente nenhum. Com um esforço monumental de policiais militares e policiais civis. Não é falta de trabalho, é um esforço monumental. É a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre. É um esforço grande, sem resultado. Por quê? Falta de gestão. Nós estamos precisando criar um sistema único de segurança pública e passar a fazer a gestão desse sistema também centralizadamente. A União vai ter que assumir certas responsabilidades com a segurança pública e, na minha opinião, a ideia do Alckmin era uma boa ideia, mas eu acho que ela é desnecessária. Ele queria criar uma outra corporação, uma Guarda Nacional. Do meu ponto de vista, não precisa ser uma outra. Precisa ser um novo efetivo do que já dá certo, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal tem toda a condição de assumir certas responsabilidades e os resultados vão acontecer em pouquíssimo tempo. Em 1 ou 2 anos a gente vai colher os resultados. Agora essa coisa que o Bolsonaro propõe, da arma, isso aí não deu certo em nenhum lugar do mundo. Isso é um blá blá blá. Não faz sentido, inclusive. Conversa com os especialistas de outros países, para não ter viés partidário, para ver se alguma ideia dele faz sentido. Não faz. Mas tem apelo. É demagógica. Foram os capítulos mais encorpados, né? Do primeiro programa para o segundo foram os capítulos relativos à segurança pública. Eu me dediquei pessoalmente a isso. Pois é, eu só acho que foi subestimado na primeira etapa da campanha o peso que a segurança pública teria junto ao eleitorado. Eu fiquei 4 meses estudando segurança pública pessoalmente. Eu sabia que ia ser um tema e eu queria falar com segurança sobre o caminho a seguir. Porque se eu passasse a ideia de que eu não conhecia o assunto ou de que eu estava fragilizado nos argumentos, eu não ia conseguir vencer o senso
demagógico comum, que é, vamos fazer isso, vamos apertar tudo. Não é assim. É a inteligência que vai vencer o crime. Eu te digo assim, com sinceridade, se eu for eleito é em janeiro do ano que vem. Se eu não for, em algum momento, o Brasil vai tomar a decisão de criar na Polícia Federal um contingente que vai assumir responsabilidades que hoje são dos estados. Vai ter que fazer isso. E mudar Não a Constituição, que a Constituição vai ter que mudar. Transcende. Não tem jeito. O crime é nacional, não é local mais. As organizações se nacionalizaram. Você vai precisar de ter uma polícia nacional. E nós já temos. Só que o contingente hoje dela não dá conta. Então nós vamos ter que contratar um efetivo novo, mas com a inteligência, o equipamento, a formação do policial federal. Não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que ela é própria para o que o Brasil precisa hoje. E aí você vai liberar a Polícia Militar e Civil para cuidar do dia a dia dos territórios. Então o foco, a gestão e o foco é que vão trazer essa sensação de segurança. E não essa coisa de ficar armando todo mundo. Isso não vai resultar em nada a não ser mais morte. No trânsito, no vizinho, dentro de casa, o sujeito bebe, mata a mulher. Assim Não, que tem um clima hoje de muito medo das pessoas, do que vai acontecer. Eu tenho uma amiga ontem que estava falando para mim que ela chora todo dia. Porque ela tem medo, ela não sabe o que... Essa sensação de medo, as pessoas têm razão para ficar com esse medo, inclusive uma pessoa esclarecida e tal, chorar todo dia, do que pode vir a ser um governo Bolsonaro? Como é que o senhor acha que Olha, isso vai ser? depende. Não é uma coisa líquida e certa. O que é líquido e certo é que ele é uma pessoa vazia. Ele próprio não tem nada a não ser a violência. Ele é uma expressão da violência. Ele não tem uma ideia. Ele não vem para um debate comigo porque ele não é capaz de defender uma ideia. A gente viu ele nos debates, nos poucos que ele foi, assim, eu fico chateado até por ele, assim, porque a gente dá a impressão que alguém precisa ajudar, entendeu? Não sai nada dali. Ele lamenta a pergunta, fulano, não me faz uma pergunta assim, pergunta para o Paulo Guedes. É uma coisa, assim, constrangedora de ver. Então, bom, diante disso, quem vai de fato mandar? A sensação que eu tenho é que a elite está apostando no Bolsonaro porque vai blindar ele com um corpo de pessoas. Olha, vamos cuidar dele. Já estão falando que vai acabar a reeleição por causa do risco que ele representa, né? Sabe Deus, né? Esse cara 8. Então já falo, não, vai ser só 4, viu? Para encurtar tudo, para meio assim, para o pesadelo não acontecer. Então tem uma coisa em curso que é um cerca Lourenço, sabe? Então ele fala uma besteira sobre o Supremo, vai alguém lá e cerca o Lourenço. Fala uma besteira sobre o Ministério Público, vai lá alguém e cerca o Lourenço. Então eu acho que vai ficar isso o tempo todo. Ele falando bobagem e alguém correndo para apagar um incêndio. Né? Agora, qual que é o medo? De novo, é o que sai do porão. Isso é o que eu não sei. O que sai do porão com ele, que é o Mourão, que é essa turma toda que ele representa, e eu não vou aqui dar todos os nomes, essa turma é pesada. Mas eles teriam capacidade de se articular para mudar a Constituição, para mudar regras básicas que dão condições à nossa democracia? Porque eu não consigo imaginar um general que venha do porão dando um golpe para manter um capitão no poder. Para manter, quer dizer, não, mas para tomar o poder. Mas o senhor acha que as Forças Armadas... As Forças Armadas... Depende. Se você falar assim, a aeronáutica e a marinha tem essa ambição? Na minha opinião, não. Uma minoria do exército tem. Mesmo no regime militar... Mas está ativa? Ou esses que estão já... Clube militar, aposentados aí, que estão sem nada para fazer? Eu estou perguntando, eu não sei. Parece que sabe. Não? Eu acho que alguma coisa você sabe, por causa do jeito que você falou. Eu sei o que eu leio. Eu acho que você sabe. Um pouco. Eu acho que você sabe um pouco do que se passa. Acho que todo mundo sabe. O temor que ela falou, todos temos. Todo mundo. Então, se a menina está chorando por algum motivo, ela não está assustada à toa. Porque ela sabe que tem um burburinho. Ela sabe que tem um burburinho. A gente não sabe o tamanho desse burburinho. A gente não sabe do potencial dele se desenvolver. A gente não sabe. E é por isso que ele não tem que ser eleito. Porque nós não precisamos correr esse risco. Nós estamos correndo risco. Vai acontecer? Mas pode ser uma histeria coletiva ali também, né? Um negócio que... Eu estou falando, enfim. pode acontecer?
A pergunta é, para que correr o risco? Se pode. Poder pode. Qual é a probabilidade de acontecer? É difícil estimar. Mas que existe a movimentação. Então, como se trata de um tolo, reconhecidamente, você conversa com um empresário sobre o Bolsonaro, o cara te conta o que ele pensa do Bolsonaro. Não fala publicamente porque tem medo. Mas ele fala para você. Conversa com 10 empresários sobre ele, pergunta em off, e faz uma matéria. Empresários falam com o senhor Falam. e o público fala outra coisa? Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada em público. Agora, Mas todo mundo tem medo. eu vou voltar a uma questão que a gente conversou ontem no Roda Viva. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, dizia até muito pouco tempo que uma eleição sem Lula não seria uma eleição legítima. A sua candidatura foi colocada como a única opção para manter a democracia no país. O senhor não acha que a perseguir nessa toada incentiva-se a que a resistência a um eventual governo Bolsonaro não seja democrática? Não. Ao contrário. É você alertar para esses riscos que nós estamos conversando aqui. Eles podem se realizar ou não? É verdade, não existe 100% de probabilidade de A ou de B. Mas que o risco existe. Olha, nós estamos falando de um vice que estava no porão da tortura. Não estamos falando de qualquer pessoa. Eu, inclusive, falando aqui muito francamente, eu estou falando que eu gosto muito do meu país, mais do que a mim mesmo. Porque eu sei dos riscos que eu estou correndo, falando o que eu estou falando aqui para vocês. Se o Bolsonaro, que não é nada, que não é ninguém, me ameaçou no domingo, um cara que realmente tem poder de fogo, o que pode fazer comigo, com a minha família? Você pensa que eu não penso nisso? Só que eu acho que é tanta gente que está em jogo, tantas vidas que estão em jogo, nosso futuro está em jogo, que eu me disponho a assumir riscos e falar o que eu penso. Porque eu sei que eu estou assumindo riscos ao falar o que eu penso. sobre as Forças Armadas? Eu acabei de dizer. Estou Sobre o papel da... dizendo que por trás do Bolsonaro tem pessoas Mas qual seria o que eu papel das não Forças tenho Armadas no seu nenhuma governo? confiança, não tenho nenhuma confiança que tem compromisso democrático. Nenhuma. Estou aqui dizendo. Mais claro que isso, está gravado, tem 5... Mas Quando o senhor fala do Mourão sendo torturador? É que eu não sou responsável de dizer outros, porque eu tenho compromisso com a verdade e não vou ser responsável. Estou falando dele que é vice e que foi torturador. Então, acabou. São 2 fatos. Mas Ele é o vice e ele é torturador. Quem ele agrega em torno de si, eu não sei. Agora, eu fico com medo de ter um vice torturador. Essa afirmação... Como cidadão. Agora, como candidato a presidente, eu não posso ter medo de nada. Então, eu tenho que dizer. Eu não estou aqui para ter medo, né? Eu fui escolhido candidato para falar as coisas para as pessoas. Mas sem armas, sem poder. Como sem arma? Não, ele é um general desarmado, é um ex-general. É um general aposentado. Então arrisca, volta quem se Eu estou quiser. querendo que o senhor me diga que o senhor tem esse medo nos generais da ativa. Eu estou dizendo está assim, vendo lá neles também esse germe. Eu sou cientista político e conheço bastante a história da humanidade para saber os riscos que ela resolveu correr. Com esse mesmo discurso. Mas da onde vai vir? Arrisca, pô. Eu tô perguntando. Se você acha que ele está preparado para presidir a República, que ele tem, que os 28 anos de mandato dele demonstram o compromisso dele com a moralidade, com a ética, com o respeito ao próximo, com o amor aos desvalidos, pô, o que eu vou fazer? Eu estou dizendo que não é nada disso. Agora, democracia, você faz um argumento, outro faz o outro, e o soberano é o povo, o que eu vou fazer? É assim que funciona, eu acredito nesse sistema. O senhor está fazendo uma acusação ao candidato a vice-presidente, que pode se tornar Eu não vice-presidente? estou fazendo uma acusação. Pois é, O Geraldo eu queria que o senhor Azevedo, especificasse. num show, falou que foi torturado pelo Mourão. Não estou fazendo acusação nenhuma. Você vai lá e entrevista o Geraldo Azevedo. Com base nesse depoimento que o senhor está falando. Entrevista o Geraldo Azevedo. Eu confio no Geraldo Azevedo. Então você vai lá e... Por que ele mentiria? Porque é um Sabendo elemento que ele novo foi no debate, preso e por isso que eu estou torturado. perguntando. Entrevista ele, estampa no teu jornal, se é verdade. Porque é o caso de estampar na primeira página de um jornal. Em qualquer lugar do mundo fariam isso. Te garanto, fariam isso. Em nome da democracia, em nome do país, em nome da nação, em nome dos valores, em nome da liberdade. Fariam isso. Eu estou cumprindo a minha obrigação.
não só de professor, estou cumprindo a minha obrigação de candidato. Eu não posso faltar com o país agora. Não faltarei, nem agora, nem depois. Então, é isso. A história me reservou essa responsabilidade, sabendo dos riscos todos que eu estou correndo, eu estou assumindo. O Ciro Gomes falou aqui, no primeiro turno, que se o Bolsonaro ganhasse a eleição, ele ia chorar e sair do país. Chamar a mamãe e sair do país. O Ciro? O Ciro. Falou aqui nesse estúdio, na cadeira que o senhor está sentado agora. Na eventualidade do Bolsonaro ser eleito, como é que o senhor vê o seu papel pessoal a partir do ano que vem? Acho que chorar eu vou também, mas sair do país não. Que é muito triste, né? Pelas pessoas, não por... Eu não tenho nenhum problema comigo, assim, pessoalmente. Mas eu acho que as pessoas vão sofrer. A jornalista vai sofrer. Por exemplo. Lamento por vocês. Com certeza. Vocês não vão ter... Vocês não vão ter a liberdade que vocês têm hoje. Não vão ter. Não vão ter. O judiciário não terá a liberdade que tem hoje. O jornalista sofre sempre. Não. Não é verdade. A diferença é muito grande de um regime para outro. Muito grande. Sofrer, todo profissional da esfera pública sofre, mais do que político. Sabe quem mais sofre nesse país? Político honesto. Político honesto é o profissional que mais sofre no país. E como é que o senhor acha que tem político novo querendo entrar nessa política? Esse é o desafio. O desafio é abrir as portas da política para gente honesta. Hoje o político honesto sofre muito, sabe por quê? Tem a exposição da política e é considerado desonesto. Porque todo mundo é. Como é que você defende? Se todo mundo é. Então, surgiu um boato. Só por vocação, só por quase uma aventura, né? Você querer mudar o mundo né, pelo voto. É uma aventura, mas enfim. Passou-se a falar em algumas rodas, em tom de ideia ou também em tom de boato, eu queria saber, de um novo partido que possa surgir aí com algumas pessoas que talvez sejam dissidência do lulismo, talvez, ou que também sejam, enfim. O senhor tem alguma ideia sobre isso? Já vieram lhe procurar? O senhor... Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não. E acho meio difícil agora. Sem coligação proporcional, com cláusula de barreira, eu acho que a tendência é diminuir o número de partidos. Ou talvez uma frente aí mais de resistência, alguma coisa assim, que o senhor possível. possa ser um cara que esteja à frente disso não, também? Eu vou estar disponível para o país como eu sempre estive. Né? Tenho minha vida para ganhar, porque eu não vivo de outra coisa a não ser do meu trabalho, então eu tenho que trabalhar. Se tivesse renda, não tenho. Então eu tenho que trabalhar. Mas meu tempo está disponível para um projeto generoso. Candidato, o senhor ontem no Roda Viva disse que, se for eleito, não vai privatizar nenhuma empresa do país. Eu falei que não está no meu radar. Não está no radar. Isso não é posição... Mas então não está no radar? Mas então só tem algumas empresas que faz, por exemplo? Não tem problema. Olha, vamos pegar aqui... No MEC não tinha empresa para privatizar. Não, estamos falando do Brasil. Eu criei, aliás, uma empresa estatal para gerenciar os hospitais universitários. Bolsonaro falou que vai vender. A empresa que gerencia os hospitais universitários. Vai ser uma beleza. Mas o senhor não tem nenhuma universidade empresa pública com um hospital privatizado do lado. Nenhuma empresa que... Acho que ele nem sabe que ela existe, na minha opinião. Acho que ele nem sabe que ela existe. O senhor não acha que tem Se algum perguntar tipo um nome de para ele, empresa ele não vai saber. Mas esteja no seu radar para ser Eu privatizado? não tenho nenhum nada? problema com isso. Eu não sou uma pessoa dogmática. Eu, por exemplo, em São Paulo, organizei um processo de concessões e privatizações. Por exemplo, se eu fosse reeleito, estava pronto o edital de concessão do AMB. O Dória quer vender o AMB. Quis, não é mais prefeito. Quis vender. Eu não queria vender, mas eu queria conceder. A terra do CEAGESP, lá em São Paulo, na Vila Leopoldina, eu achava que o CEAGESP tinha que mudar como empresa privada, não pública, porque São Paulo não precisa de empresa privada de entreposto. Pode ser pública, pode ser privada. E a terra do CEAGESP, eu queria que fosse um bairro novo lá na capital. Então não tem nenhum problema com essa coisa de... Agora, Interlagos era contra privatizar. Porque aquilo é área ambiental. Mas, de hoje, então depende, não tem entendeu? nenhum setor Não que o dá senhor pra acha você que falar. mereça ser privatizado hoje. O senhor é candidato. Se vencer a eleição é no domingo. O senhor não tem a apresentar ao país nenhuma empresa como exemplo. Olha, isso aqui seria importante privatizar, isso aqui é um peso
nas mãos do Estado. O senhor não tem hoje nenhuma empresa... Sabe o que eu acho, assim, muito sinceramente? Primeiro que tem empresa que deixou de ser empresa há muito tempo, que é a repartição pública. Então a gente precisava ter uma disciplina legal para esses casos que é diferente de empresa. As empresas dependentes, por exemplo, que dependem de recursos do Tesouro para sobreviver, elas tinham que ter um disciplinamento próprio, até porque você não vai conseguir vender. Como é que alguém vai vender uma empresa dependente? Quem é que vai comprar? E os Correios? Né? Os Correios. Os Correios estão perdendo. Primeiro estão perdendo importância pela revolução tecnológica. Eles vão ter que derivar, eles vão ter que se alterar. Quer dizer, hoje, você pensar do que nós estamos falando, já estão perdendo espaço para outras mídias. Ninguém mais, pouca coisa impressa, cada vez mais digital. Então nós vamos ter que repensar até a missão do Correio. Agora, para o Brasil é importante, porque tem lugar que só chega correio. Então a gente fica falando, estou com meu celular. 1/3 da população não está incluída digitalmente. Então, para acabar, vamos dizer assim, com o correio, ou qualquer coisa do tipo, tem que levar a banda larga para as pessoas. Por isso que o nosso plano prevê o luz para todos, o banda larga para todos. Quer dizer, você junto com o fio da eletricidade levar o fio da internet. Porque é o mesmo poste que vai levar os dois fios. Então você fazer as duas coisas. Para daí pensar, entendeu? Então não é assim. Você não vai acabando. Candidato, 5 dias das eleições, ainda muita gente tem dúvidas assim em relação ao senhor, tem gente que não o conhece, tem gente que acha que o senhor vai para segunda-feira, ia para Curitiba para pegar qualquer informação com o ex-presidente Lula. Quem vai ser seu ministro da Fazenda? Porque isso é uma boa, enfim... Sinalização ali para quem não me conhece. Eu tenho nomes que eu gosto, mas eu não escolhi um nome. Fala 3, então, assim, só porque isso é uma coisa interessante para sinalizar, não? Eu não acho. Eu não acho assim. Quando você indica alguém antes da eleição, você desagrada todos os outros que têm expectativa. Entendeu? Você não ganha nada anunciando a equipe antes da eleição. Depois tem uma coisa meio arrogante em você fazer isso, que é se considerar eleito já. Eleitor? Não, eu já falei que seria alguém ligado à produção, à geração de emprego. Alguém com essa cabeça. Mas aí todo mundo fica pensando no Pokémon, alguma coisa assim, alguma coisa ligada ao trabalho, enfim. Ou veio o nome do Marcos Lisboa, já foi falado. Josué. Tem sempre assim... há 5 dias da eleição não seria uma boa... Quando o Paulo Guedes virou a âncora ali para o Bolsonaro, não seria uma boa coisa? É que ele precisava de âncora. Não digo, eu sei, mas para quem não me conhece, né? Para quem não ainda tem dúvidas... Ele precisa de muita muleta. Para quem ainda tem dúvidas da sua independência, de quem acha ainda que a gente vê nas redes sociais, ele tem que ir lá pedir a benção toda segunda-feira. Mas isso vão dizer sempre. Não vai ser indicando o ministro da Fazenda, que você vai evitar que as pessoas façam esse tipo de guerrilha, entendeu? Esse tipo de guerrilha das redes sociais vai acontecer. Se fosse esse meu problema nas redes sociais, pelo amor de Deus. Eu sei. A baixaria eu sei. Que esse cara... Mas o senhor não tem nenhum nome que e ele disse que não é com seria ele, que não tem nada a ver com ele. Divulgar. Só que aí você vai ver no Twitter dele, tem muita relação entre as fake news e o que ele põe no próprio Twitter. Tem algum outro nome, por exemplo? Aparentemente educação. O senhor já sinalizou alguma coisa? Teve aquele boato do Cortella. Deixa eu até fazer justiça, né? Já que você me pediu. Eu convidei a Neca Setúbal para ser minha secretária de Educação em São Paulo. Isso é público. Não estou dando uma informação nova. Não, sim. Quando houve aquele problema, a Neca me ligou, eu falei, Neca, lamento o que está acontecendo. E você pode dizer, porque eu vou confirmar que eu te convidei para ser secretária de Educação, grande educadora. Ela tem um grande perfil de ministra. O Mário Sérgio Cortella, um grande perfil de ministro. Tem gente que é muito próximo, sempre foi próximo ao PT, hoje está desligado da política, é mais um palestrante e tal. A Dilma participaria do seu governo? Eu não acho que o presidente da República, esse presidente, uma coisa que eu gostaria de... Eu gosto muito da tradição americana, desse ponto de vista. É uma coisa que eu aprecio muito. Aposenta depois de ser presidente. Eu acho errado acabar com a reeleição. Um projeto para se mostrar, ele precisa de mais de 4 anos. Eu acho justo ter uma única recondução. Mas, na minha opinião,
um presidente que cumprisse 1 ou 2 mandatos, sendo reeleito 2, não deveria mais, deveria estar num outro lugar da política. Exceto o Lula, que o senhor estava fazendo campanha até ele ser impugnado. Estou falando o que eu penso, né? Não estou falando o que ele pensa. Estou falando o que eu penso. Eu gosto da tradição americana de que a pessoa sai da presidência e aí vai colaborar de outra forma com a sociedade e com uma autoridade, né, muito superior, pelo legado que deixou. Acho que a contribuição ao país tende a ser maior. Em alguns países são Sabe por quê? Porque o que acontece é que, às vezes, quando alguém sai da presidência ainda mais popular, ele sempre fica como uma sombra, né? De vai voltar, não vai voltar. Então você resolve a questão. Acho que os americanos foram muito felizes. Você falou em tradição americana. Em permitir uma reeleição e a pessoa passa para outra. Você vê o papel que o Carter teve, que o Clinton tem, que o Obama está tendo. Né? São figuras que estão lá ajudando os Estados Unidos. Interessante, eu acho um modelo interessante. Você fala em tradição americana, sempre, se for eleito domingo, você espera o telefonema do Bolsonaro? Se você perder, você vai ligar para o Bolsonaro? Olha, eu já disse o seguinte, ele me ofendeu tanto de voz própria, que eu acho que ele deveria, em caso de eleição, ter a generosidade de se desculpar do que falou contra mim, na minha pessoa física. Não estou falando crítica política, estou falando que falou contra mim na pessoa física. Né? Então eu já digo que tomaram um susto. Vamos ver nos próximos dias. A gente pode esperar um terceiro turno, como aconteceu em 2014, quando a Dilma venceu, a Aécio logo entrou com a ação de investigação. Essa ação, inclusive, o PT já deu entrada. Você acha que essa questão da presidência vai ser... Essa ação é obrigação, né? Nós seríamos cobrados pela própria imprensa se não tomássemos medidas para coibir dinheiro ilegal na campanha a essa altura do campeonato. Então, vamos combinar que também é pedir demais. Pedir para não mobilizar a lei. Não, mas é uma pergunta, o senhor acredita que isso vai continuar sendo uma questão, uma espada sobre o eventual mandato? O que a gente não pode permitir é que a ameaça que ele representa se consume. Eu acho que a tarefa dos democratas é estar unidos para impedir o pior. O general Mourão, aparentemente vendo aqui a entrevista, falou para o repórter lá em Porto Alegre, negou enfaticamente o fato de ter sido torturador, disse que o Geraldo Azevedo cometeu um equívoco e afirmou que nasceu em 1953, que, portanto, ele nasceu, segundo o TSE a gente pesquisou, nasceu no dia 15 de setembro de agosto de 53, portanto ele tinha 16 anos em 69. Quer dizer, ele não tinha idade para... Poderia até ser tudo. É o que eu falei, a entrevista é o Geraldo Azevedo. Foi ele que falou. Do que o senhor mais se arrepende nessa campanha? Tem alguma coisa que o senhor se arrependa? E que vai ser um motivo de reflexão para um futuro próximo? Eu acho que eu fiz uma luta boa até aqui e tenho até sábado para reverter esse quadro. O senhor falou ontem no Roda Viva que o Juscelino era o seu ídolo. E o senhor tem falado e repetiu aqui que o Lula é o maior presidente do Brasil. O que falta para o Lula alcançar a mesma posição do Juscelino no panteão dos seus ídolos? Eu acho que você tratar uma pessoa que está viva com essa denominação, acho um pouco, na minha opinião, né? Cada um tem uma visão. Acho que cai falar do Mandela, falar do Gandhi, falar do Martin Luther King, falar dessas personalidades que já se foram, que deixaram
uma imagem, eu lembrei dele pelo seguinte, até você me deu a oportunidade, a primeira pessoa que me ocorreu foi Anísio Teixeira. É o brasileiro assim, que eu mais... com quem eu mais tenho afinidade pela questão da educação. Mas daí eu pensei, poxa, mas talvez pouca gente conheça o Anísio Teixeira, e eu estou numa corrida presidencial, então talvez a pessoa, o ouvinte, queira saber alguém do quadro de presidentes que eu destacaria. E como ele foi um presidente eleito, terminou um mandato, hoje, apesar de ter sido perseguido, acusado de corrupção, inclusive, né, é uma pessoa que a história acabou resgatando, e essa dimensão da perseguição a ele também eu acho importante, nesse momento, lembrar. O Juscelino foi muito perseguido. Foi acusado, inclusive, de ter um apartamento de cobertura aqui no Rio de Janeiro. Depois tudo se provou falso, mas enquanto a coisa está acontecendo, é muito difícil, né? Então, eu lembrei dele por ter sido eleito, por ter concluído o mandato, por ter sido reconhecido pela história, por ter sido perseguido e por ter sido inocentado das acusações que lhe foram feitas. Acho que compõe um personagem interessante para ser lembrado. Mas lembrei muito do Anísio Teixeira, lembrei muito do Darcy Ribeiro, que foram educadores que me influenciaram muito. Candidato, a Maria Cristina falou mais cedo da mancha de votos. Eu queria pedir uma avaliação do senhor sobre o fenômeno que a gente observou. O PT, nessa eleição, pela primeira vez, acho que desde 2006, quer dizer, desde 2006 ele vinha tendo uma votação muito forte no Nordeste. Mas nesse ano virou quase uma dependência ali do resultado. O senhor vai ao segundo turno graças a esses votos e eles perfazem quase metade da sua votação total no país. Todas as outras regiões o PT perde a eleição. E aqui na região sudeste, nas regiões mais populosas, o Bolsonaro entrou muito entre o eleitor mais pobre, que era o eleitor que vinha votando no PT. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Porque não é só os establishment, não é só o mercado. Eu não tive ainda tempo de me debruçar sobre número, estado a estado. O que eu sei é que Minas e Rio estão fora da curva. Minas e Rio. Por acaso, os dois estados que também surpreenderam do ponto de vista das disputas estaduais. Duas pessoas que não figuravam nas pesquisas foram alçadas a favoritos no segundo turno, né? E, coincidentemente, foi onde os disparos de fake news foram mais relevantes. Mas tem um fenômeno que a sobretudo gente levando em conta o sentimento religioso, né? Porque as fake news, em geral, diziam respeito a questões religiosas. Mas tem um fenômeno que a gente já observou em 2016, quando o senhor foi candidato à reeleição e perdeu a eleição para o João Dória, que foi a periferia, regiões que votavam maciçamente no PT em São Paulo, que acho que é bem demonstrativo, porque é o maior colégio eleitoral, deixando o PT de lado e passando a votar num candidato de perfil mais conservador. Isso agora está se repetindo. Não, aí, Bernardo, consegue entender esse contexto todo que a gente está vivendo, né? Eu estou dizendo assim, não é uma coisa que você explica por um fenômeno. Aconteceu isso, então resultou aquilo. A política se move por placas quase que tectônicas, assim. Você depois vai ter que fazer uma análise. Eu gosto desse tipo de análise. Eu escrevi um longo ensaio na Piauí sobre o que eu achava que tinha acontecido de 2013 até aquela data, e em algum momento do futuro vou escrever outro, talvez até mais longo, sobre o que eu aprendi nesse período. Candidato, se o seu adversário ganhar a eleição, o que o senhor acha que vai ser o destino do ex-presidente Lula? Ficar mofando lá na prisão em Curitiba? Ele disse que vai intervir no judiciário para que isso aconteça, né? Deu todas as indicações de que ele, como presidente, pretende pressionar o judiciário. Para que isso aconteça. Ele declarou isso, estou dizendo. Para fazê-lo ficar preso, continuar preso. Então ele, pelo que ele disse na Paulista, né, por teletransmissão, ele falou: se eu for eleito, ele vai apodrecer na cadeia, o que significa dizer que ele vai tomar providências para pressionar os ministros a não julgar de acordo com a sua consciência. Não sei se ele vai concordar. Ele incluiu o senhor nesse pacote, inclusive. Ele incluiu o senhor nesse pacote também. Disse que o senhor também seria preso e ia fazer companhia para o Lula. Ele tem essa cultura, né? A gente está falando dessa cultura o tempo todo, as pessoas querem fingir que ela não existe, né? Então, é uma pessoa, na minha opinião, com uma cabeça bastante complicada. Candidato, você acha que
a esquerda, ou o senhor está tendo mais dificuldade de se comunicar com esse eleitorado mais conservador que está aparecendo no Brasil nos últimos anos do que ele foi no ano passado, em tempos atrás? Qual é esse grau de dificuldade que o senhor tem notado? Conservador, assim, Conservador em termos de comportamento. Desde Ligado à 2010, religião, etc. desde 2010, o ponto de inflexão na política foi 2010. 2010, o Serra introduziu esses temas religiosos na campanha e começou a misturar política com religião. Até então não tinha acontecido isso. Quem inaugurou isso foi o Serra, buscando apoio evangélico e, sem era nem beira, acusando o outro lado de ser tudo o que ele não era e que depois se descobriu que não era bem assim, né? Com depoimentos de pessoas ligadas à família dele, né? Mas quem introduziu esse elemento foi o Serra. Em 2012, o Serra, também candidato a prefeito, fez a mesma coisa, com isso que o Bolsonaro inventou, o tal kit gay e tal. Depois se descobriu que o governo do Estado, na gestão Serra, havia feito a distribuição do material que à época se atribuía a mim. Isso foi matéria na Folha de São Paulo, deu um bafafá grande. Em 2014, o Aécio introduziu a temática da maioridade penal. Então, na verdade, o PSDB, a cada eleição, introduzia um elemento novo, procurando angariar esse apoio mais religioso. E aí não previu o que aconteceria com eles próprios, né? Seriam, na minha opinião, eles deram um tiro no pé fazendo isso. Como eles não conseguiam fazer a crítica à economia, aos programas sociais, eles começaram a apelar. Mas o senhor tem mais dificuldade hoje de lidar com esse eleitorado, ou seja, de se comunicar com eles? É isso que eu estou querendo ser mais específico. Sim, porque você não tem uma ligação direta com essas pessoas. A ligação é mediada por uma autoridade religiosa. Se essa autoridade ela é levada a acreditar, por exemplo, o Bolsonaro disse na TV que eu sou ateu. Ele pôs na TV. Ninguém tomou providência nenhuma com isso. Então o cara está assistindo a TV e fala, pô, o Haddad é ateu, não vou votar no Haddad. Por exemplo, poderia ser, mas por acaso eu não sou. Simplesmente porque eu fui batizado, eu escolhi casar na igreja, uma escolha minha. Eu escolhi batizar meus filhos na igreja. Então, eu sou cristão. Isso não significa que um ateu não possa concorrer à presidência. Eu tenho direito como... No meu caso, eu não sou. Como é que ele leva isso para a televisão? E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Candidato, com relação Fica tudo por isso mesmo. Para a pessoa religiosa, às vezes isso pode ser uma característica que importe. O Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição para prefeito de São Paulo porque se declarou, mais ou menos ali, do jeito dele, né? Se declarou ateu, sem dizer que era. O Jânio aproveitou aquilo, massacrou, ele perdeu. E, de novo, se for verdade, pode usar. Agora, para que mentir? Os tucanos que introduziram essa questão do conservadorismo, né? O meu avô, a igreja ortodoxa não é celibatária. A igreja cristã não é celibatária. O meu avô é padre ortodoxo. Porventura, a maior referência ética e moral que eu tenho na vida é ele. Né? Por isso que eu fui batizado na igreja dele, por isso que eu batizei meus filhos na igreja dele. E o cara bota na rede social que eu sou ateu. E aí, como é que você faz para conversar com a pessoa? Eu fui comungar, que é uma coisa que eu faço com alguma frequência, eu não sou papa hóstia, mas eu vou à igreja em momentos, né, dia do aniversário da morte do meu avô, eu vou à igreja, eu acendo uma vela para o meu avô, 31 de agosto. Eu tenho isso. Eu rezo meu Pai Nosso em casa e faz bem orar antes de dormir. São valores que eu tenho de criança. Não é uma coisa que eu adquiri agora para fazer política. Minha mãe era assim, meu pai era assim, minha família é assim, minha mulher é assim. Aí, como é que você fala? Eu fui comungar outro dia, uma mulher falou, mas como é que você, sendo ateu, você comunga? Mas o Marx deve estar se revirando na tumba, ouvindo agora. Isso é pecado. Falou que eu não podia comungar. Candidato, com relação ao voto feminino, o senhor falou do movimento das placas tectônicas, como é que o senhor explica esse voto feminino estar majoritariamente com um candidato que usou e abusou das ofensas retóricas à mulher, que
constrangeu mulheres publicamente, que a gente viu inúmeras passagens grotescas dele. Como é que se explica isso do ponto de vista da ciência política? A pessoa é muita coisa de uma vez só, não é uma coisa só. A pessoa é mulher, é evangélica, é isso, é aquilo, é muita coisa ao mesmo tempo. Ninguém é uma coisa só, né? Às vezes perguntam como é que uma pessoa que é gay vai votar no Bolsonaro, sendo que ele falou que esses caras tinham que levar porrada para se consertar na vida, né? Que o certo é bater para resolver o problema do cara, que é doença, que não sei o quê. Porque tem outras coisas que a pessoa é também e que faz ela, resulta nisso. Você não tem uma característica só, né? Às vezes a pessoa está sob ameaça, às vezes a pessoa está insegura, às vezes a pessoa acredita que se ela portar uma arma ela vai conseguir se defender. Vai saber o que se passa na cabeça dela. Cada indivíduo é um, né? É um processo. Né? No caso é um coletivo, estou falando do gênero. Mas é onde ele tem menos votos, né? Comparativamente. Então, quer dizer que tem uma parcela que acha importante a forma como um homem trata uma mulher. Que isso é vital para o voto dela. Candidato, se o senhor foi eleito, de que Mas forma eu que o quero senhor... avisar aqui os entrevistadores, senhor candidato, faltam 10 minutos para terminar a sabatina, então quem tiver as perguntas mais urgentes, que faça agora. A pergunta é a seguinte, tem uma fração do eleitorado do Bolsonaro bastante radicalizada na oposição ao PT e na forma de fazer a pregação da política e tal. O senhor, caso se eleja no domingo, como é que o senhor imagina lidar com esse público e como é que o senhor imagina administrar essa pressão da rua que foi determinante na queda da Dilma e que já se anuncia caso o senhor vença a eleição? Mas o que você sugere? É que as pessoas seguem exemplos, né? E o exemplo dele é péssimo, né? Porque ele já falou várias vezes que não aceitará o resultado das urnas, né? Porque as urnas eletrônicas não funcionam, os institutos de pesquisa estão comprados, vão dar uma mudança de última hora. Ele vai vacinando uma doença que não existe, que ele próprio criou. É uma coisa, é um método, inclusive próprio de regimes autoritários. Regimes autoritários funcionam assim, criam fantasmas e aí a vacina para o fantasma que não existe. Na verdade, ele está interessado na vacina, não está interessado no fantasma. A mente autoritária, se olhar, se ler do Freud para cá, isso tem muita literatura sobre esse assunto. Como é que funciona a personalidade autoritária? Então depende muito de como ele se comportar. Porque efetivamente, quando ele disse, vamos metralhar essa turma, vamos não sei o quê, teve 3 assassinatos já de bolsonaristas assumidos, né? O Moa da Bahia, que é um capoeirista, uma transgênero, uma travesti, se não me engano, foram mortas por pessoas que invocaram o Bolsonaro como inspiração. São 3. Como ele falou que o limite dele é 30 mil, vamos ver o que acontece depois. Prefeito, qual foi o melhor e o pior momento da campanha? Olha, eu gosto muito de rua, sobretudo quando ela está cheia, né? É uma coisa muito vibrante, você recebe muita energia quando você está num palanque e vê as pessoas vibrarem com o que você está falando, com o que você representa, com as perspectivas de futuro. Então eu não saberia dizer qual foi o comício que eu mais gostei, mas é muito bom você fazer comício. Você subir num palanque e conversar com as pessoas, ouvir o que as pessoas estão dizendo, os oradores. Então, ambiente de rua é o melhor ambiente de uma campanha. O ambiente reservado é o mais angustiante, porque você fica tendo que gravar, discutir estratégia, fazer conta, ver onde é que você vai atuar. Então é sempre mais pesado, né? O ambiente de rua é mais leve, é o carinho das pessoas. E o pior momento? O pior é esse, quando você fica muito retraído, né? Logo depois do segundo turno, a gente teve uma semana mais difícil, assim, saber o que estava acontecendo exatamente. Ele não tinha entendido o que tinha acontecido na reta final do primeiro turno. Então, compreender o que aconteceu naqueles últimos dias foi... O senhor não acha que demorou demais? Quer dizer, a campanha demorou demais para compreender isso e tomar um rumo no segundo turno?
Eu acredito que se não fosse a reportagem da Folha, a gente não compreenderia até hoje. O que jogou luz para nós foi a reportagem da Folha, que talvez não sobreviva a um governo Bolsonaro, pelo que ele anda dizendo da Folha. Mas aquela reportagem incomodou ele tanto, que deve ter uma dose boa de verdade ali. Aquilo jogou muita luz, por isso que também demorou, porque a gente não entendia de onde tinha vindo a mobilização virtual, né? Todo mundo sabia que não parecia espontâneo aquilo, mas ao mesmo tempo não sabíamos de onde vinha. No Rio e Minas, principalmente. Segundo os especialistas aí, no Rio e Minas. E meio casado com o governo de Estado e alguns candidatos a deputado, né? Teve candidato a deputado em São Paulo, não fez campanha, teve 2 milhões de votos. Candidato. Então, você começa a falar, a pessoa não saiu de casa e teve 2 milhões de votos, não apareceu na televisão. Pra você saber o número da pessoa, dá trabalho. O senhor está falando da sua colega lá na Faculdade de Direito, Janaína Pascoal. Ela é um caso, 2 milhões de votos, você olha a campanha, fala, da onde saiu tanto voto? Candidato, Então, essa nossa emissão aqui, ela está na internet, nas redes sociais, e o público é muito jovem. Tem muita estudante, tem enfim, gente jovem que está nos ouvindo. Eu queria que o senhor mandasse um recado para um jovem bolsonarista. Por que ele tem que votar no senhor e não no Bolsonaro? Olha, se você é jovem, dá uma espiada no quadro de oportunidades educacionais antes de eu ser ministro e depois de eu ser ministro. Porque seguramente eu fui ministro da Educação da história do Brasil que mais oportunidade abriu para os jovens do Brasil, sobretudo da periferia, que antes não tinham a menor condição de sonhar com uma profissão, com um salário digno, com uma perspectiva de futuro para ele próprio e para sua família. Isso se deveu ao fato de que eu fui ministro de um presidente que teve a educação como prioridade número 1, além do combate à fome. As 2 questões que nortearam todos os programas sociais desse período. Acabar com a fome no Brasil, acabar com a miséria e abrir as portas das escolas técnicas e universidades para todo mundo. Não acredito que a tua vida vai melhorar com uma arma na mão. Acredito que a tua vida vai melhorar com educação e com trabalho. Perguntinha aqui para levantar a bola. Finalmente. O senhor disse que no seu último programa que a partir de 1º de janeiro o senhor vai aumentar o salário mínimo acima da inflação e também para os aposentados, que vai reajustar em 20% o Bolsa Família e que vai tabelar o botijão de gás a R$ 49. E disse que o senhor fez as contas e dá para chegar. Eu queria que o senhor explicasse ao seu eleitor como é que foram essas contas, como é que o senhor vai chegar. Olha, a conta da Petrobras já tem uma conta de subsídio, né, que foi implementada agora, recentemente, depois da crise dos caminhoneiros. Então, essa conta de subsídio, na minha opinião, uma parte tem que ir para o gás de cozinha. É um valor muito menor que você precisa e que vai atender uma população que hoje está cozinhando a lenha, porque não tem mais poder de compra para comprar o gás. Os 20% do Bolsa Família é uma antecipação de reajustes que nós teríamos que dar de qualquer jeito. Mas eu acho que a gente injeta dinheiro na economia de quem vai consumir esses recursos no momento em que a gente está precisando gerar emprego. E, na minha opinião, nós precisamos fazer uma reforma tributária que mantenha a carga tributária líquida. Não é a nossa intenção aumentar a carga tributária líquida, mas eu acho que a população mais pobre, que paga muito imposto sobre consumo, tem que ter algum tipo de compensação. E a transferência de renda, na minha opinião, é a melhor maneira de fazer isso. Então, para mim, o Bolsa Família é um elemento de recuperação econômica importante. E o salário mínimo, todo mundo propôs dar um reajuste acima da inflação. O Alckmin propôs, o Bolsonaro propôs, a nossa campanha propôs. Por quê? A nossa com coerência, porque nós nunca deixamos de dar reajuste real. No caso deles, eles aprovaram um reajuste abaixo da inflação, agora no governo Temer. 1% abaixo da inflação. Candidato, deixa eu voltar aqui. O senhor estava falando das reflexões que foram feitas logo após o primeiro turno. E se eu entendi bem, quer dizer, o que vai ficar, se por acaso o senhor perder a eleição, é que perdeu exclusivamente pelas fake news? Não. Não, mas o senhor está insistindo tanto nesse ponto que ficou claro, nós entendemos que foi fake news. Não, eu estou insistindo nisso porque é um crime, né? Mas eu já
Sim, ó, pega tudo que eu falei já a respeito do... E que eu já escrevi, né? Já escrevi várias análises, longas análises sobre questões econômicas, questões políticas, tudo que você pode imaginar, eu já escrevi a respeito. E eu sempre digo, a análise sempre tem que ser mais ampla. Você não consegue explicar um fenômeno social dessa magnitude, a eleição de uma pessoa que foi considerada talvez um dos piores parlamentares da história da democracia recente, está em condições de ganhar uma eleição importante como essa por um fato. Não vai conseguir explicar por um fato. Candidatos, nós estamos chegando aqui ao final de 2 horas de conversa. Ah, Fazer Daniela, uma então vai pergunta. ter a última pergunta antes do senhor dar as Na palavras sua finais. família tem algum bolsonarista? Bom, ninguém se declarou. Não, é bem envergonhado. Acho que não, viu? A minha família assim, se dividia como a sociedade brasileira mais ou menos se dividia, né? Algumas pessoas votavam no PT sem serem muito petistas. A família não é muito de filiação, essas coisas não. Mas votavam no PT e acho que a maior parte votava no PSDB. Teve Mas gente votando no Dória contra a senhora? Não, isso não. Que eles não, que eles sabem. Sangue. Eu estou falando que meu avô é uma referência muito grande para a família. Então todo mundo que está debaixo do guarda-chuva dele tem uma força de vacina, atração. né? Tem uma força de atração muito grande. Todo mundo reverencia, tem foto na parede, tem foto na carteira, no bolso. Entendeu? É uma pessoa que une demais os primos, os tios, os filhos dos primos. Tem muita unidade em torno. Grupo do WhatsApp, então não tem briga lá. Aí é pura e rabiedade. Tá bom. Todo mundo junto. Candidato, Sangue beduíno. então, o senhor tem agora um tempo para as palavras finais. Queria agradecer ao senhor, em nome de todo mundo aqui. O senhor termina o programa. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer generosamente aqui todas as perguntas, o profissionalismo de todos vocês, a seriedade com que vocês têm tratado a eleição. Lamentar que não tenho podido fazer confrontos diretos com o meu adversário. Eu acho lamentável mesmo, porque o Brasil perde uma oportunidade de um confronto direto, que é sempre diferente, porque você pode explorar contradições com mais dedicação, fazer o confronto de ideias. Isso fica mais difícil para o eleitorado fazer sem essas oportunidades. Eu espero que as organizações do Globo insistam no debate e abram o microfone para quem tem o que dizer. Se os dois tiverem o que dizer, os dois comparecem. Se um só tiver o que dizer, comparece um só. Bem, muito obrigado. Muito obrigado.